Um estudante universitário, Kuro Sakuragawa, é visto sentado num banco público quando é abordado por uma estudante do ensino médio, Iwanaga Kotoko. O rapaz não parece reconhecer a garota, mas ela, por outro lado, o conhece muito bem. Ela o lembra que foi ela quem o salvou há 2 anos, quando ele estava prestes a cair no hospital. Aparentemente, Kotoko está apaixonada pelo rapaz desde então. Kuro, por sua vez, nem sequer se lembra da garota, muito menos de ter se apaixonado por ela. Kotoko, com total naturalidade, solta a bomba de que sabe tudo sobre o recente retorno de Kuro à vida de solteiro, acrescentando que sua ex, Saki, já não faz parte da sua vida. O queixo de Kuro quase cai no chão. Como diabos você sabe disso? Ele pergunta. Agindo com calma, Kotoko lhe fala sobre seu pequeno hobby de detetive. Aparentemente, a equipe do hospital adora uma boa fofoca. Você tem feito o quê? Me perseguindo? Kuro consegue dizer, tentando juntar as peças de sua recém-exposta vida amorosa. Kotoko acena despreocupada, explicando que estava numa missão pessoal para atualizar o status de relacionamento dele. Graças a Deus pelas enfermeiras tagarelas. Não é? Por que a equipe do hospital espalharia meus segredos como se fosse um happy hour? Kuro se pergunta. Kotoko encolhe os ombros e diz: bem, você era apenas um visitante, não um paciente VIP ou algo assim. Não é como se tivessem suas informações guardadas a 7 chaves. Parece que no mundo da saúde, a confidencialidade do paciente não cobre corações partidos. Kotoko finalmente revela o que está em sua mente. Ela pergunta a Kuro se ele está pronto para um novo relacionamento, e desta vez, ela quer que seja com ela. Ela até quer que eles se casem, e não apenas namorem. Kuro revela que não está interessado, mas a garota continua a importuná-lo. Ela então decide perguntar como ele terminou com Saki. Kuro narra que ele e Saki estavam voltando para casa uma noite quando uma forma de vida assustadora, um kappa, emergiu do rio. Kuro sabe que kappas são criaturas não agressivas, mas ele acredita que este era diferente, pois o corpo de um homem foi encontrado no rio no dia seguinte. Kuro explica ainda que Saki é uma pessoa corajosa, mas ela se assustou ao ver o kappa. Kotoko quer saber o que aconteceu depois disso, e Kuro lhe diz que o kappa de repente virou as costas e fugiu. Após esse encontro, Saki termina com o rapaz, usando a desculpa de que precisava se mudar da cidade. Depois de dizer isso, Kuro se levanta para ir embora, mas Kotoko o impede e o informa que eles ainda não terminaram de conversar. Ela quer saber por que o kappa fugiu de repente. Kotoko então diz que o kappa fugiu por causa de Kuro, e foi isso que aterrorizou Saki. Ela percebe que Kuro deve ser uma pessoa misteriosa para o kappa ter apenas olhado para ele e se assustado. Ao ouvir isso, Kuro tenta negar tudo o que disse, mas a moça o informa que ela sabe sobre o sobrenatural muito mais do que ele sequer imagina. Kotoko então explica como foi sequestrada por yokai e outros seres espirituais quando tinha 11 anos. Ela foi mantida em cativeiro por 2 semanas, e eles a imploraram para se tornar seu ser divino de sabedoria, pois são criaturas com baixo intelecto. Ela aceitou o papel, e desde então tem sido a mediadora entre eles e o reino humano. Kuro não quer acreditar nisso, e a garota lhe diz para procurar a notícia de 6 anos atrás para confirmar o que ela acabou de lhe contar. Kotoko informa que perdeu uma perna e um olho neste encontro. Depois de dizer isso, Kotoko entra no ônibus e parte. Enquanto está sentada no ônibus, um fantasma aparece atrás dela, e parece que o fantasma quer atacá-la. Mas ele apenas se apressa em direção a Kotoko, dizendo-lhe para ter cuidado perto de Kuro. Parece que todos no mundo espiritual têm medo de Kuro por uma razão ainda não especificada. Kotoko tenta assegurar ao fantasma que eles não precisam ter medo do rapaz. O fantasma lhe fala sobre uma criatura que está na biblioteca e a implora para cuidar dela. Kotoko planeja fazer isso no dia seguinte, desde que Kuro esteja lá para ajudá-la. Uma cena de flashback mostra Kotoko depois de ter sido sequestrada. Ela estava sentada num banco público com pouca ou nenhuma memória do que aconteceu. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas um olho e uma perna haviam desaparecido. No entanto, ambos os locais das lesões estavam completamente curados. Acontece que Kotoko perdeu essas partes do corpo em troca de se tornar o ser divino da sabedoria para o mundo espiritual. No dia seguinte, Kotoko encontra Kuro justamente quando ele está saindo dos arquivos de jornais para confirmar a história de Kotoko. Mesmo com o que ele viu, ele ainda não acredita na moça. Kotoko então lhe diz que ele é livre para acreditar nela ou não. Nesse exato momento, uma entidade espiritual, Baki, aparece. Ele vem na forma de um humano, mas se transforma em um cachorro ao chegar lá. A criatura fica muito assustada quando olha para a frente e encontra Kuro o encarando. Baki diz a Kotoko para ajudá-los porque a criatura na biblioteca já está saindo do controle. Kotoko então diz a Kuro para ir com ela numa tentativa de se livrar do yokai que está dentro da biblioteca. Ele não quer responder, mas ela encontra uma maneira de convencê-lo. Eles entram na biblioteca e Kotoko tenta usar sua influência como um ser divino para domar o yokai, mas não funciona. O yokai a ataca, mas Kuro está lá para agarrá-la e tirá-la do perigo. Eles decidem usar a força, já que a criatura não está pronta para se render. Kotoko atinge o monstro com um extintor de incêndio, mas isso não é suficiente para se livrar dele. Kotoko cai no chão, mas Kuro a segura. O monstro continua avançando em direção a eles, e Kotoko sugere que fujam, mas ele apenas fica ali, inabalável. O monstro tenta devorá-los, mas Kuro sacrifica sua mão. Ele perde o braço esquerdo, mas Kotoko fica em choque total ao ver o braço de Kuro se regenerar. O monstro então incha e explode. Isso acontece porque a carne de Kuro é um veneno para esta criatura.
Kotoko fica surpresa ao ver isso, e pergunta ao rapaz quem ele realmente é. Kuro não sabe como se descrever, mas informa a Kotoko que ele consumiu a carne de 2 yokai diferentes quando tinha 11 anos de idade. Em seguida, Kuro e Kotoko se encontram no hospital. Kotoko tem estado curiosa sobre Kuro desde o último encontro deles. Kuro então revela que foi abençoado com a capacidade regenerativa desde que comeu a carne de uma sereia quando tinha 11 anos. Não importa o quão gravemente ele se machuque, ele se cura quase imediatamente. Kotoko sabe que quem come a carne de uma sereia não envelhece, mas Kuro tem envelhecido, o que levanta a questão. Kuro diz que a carne do outro yokai que ele comeu tem anulado o efeito da sereia. Kotoko quer saber qual é o outro yokai, mas ele não está pronto para divulgar os detalhes disso. Kotoko então pergunta a Kuro se ele gostaria de acompanhá-la até a próxima prefeitura, onde ela irá ver uma serpente gigante que está preocupada com algo. Kuro se pergunta por que Kotoko é classificada como um ser divino se ela simplesmente não tem nenhum poder. Ele quer saber como ela vai se virar caso encontre outro monstro violento como o que eles enfrentaram na biblioteca. Kotoko diz ao rapaz para ir com ela se ele realmente está preocupado. Kuro diz que não poderá ir porque só quer ficar em casa para comer sopa de miso com porco. Mais tarde naquela noite, Kotoko encontra-se furiosamente com a serpente gigante sozinha. A serpente fica feliz em ver a moça e fala sobre como os humanos, que antes o adoravam como um ser divino, o abandonaram. Ele não está zangado com isso, pois na verdade, nunca fez nada por eles, mas eles presumem que ele é o ser divino da chuva que lhes traz as chuvas. A serpente gigante percebe que Kotoko não está de bom humor, e ela lhe explica o porquê. Aparentemente, ela está zangada com o fato de Kuro ter ficado em casa para comer sopa de miso em vez de ir com ela. Ela até foi à casa dele para tentar convencê-lo, mas ele a expulsou. Kotoko diz que Kuro estava preocupado que ela fosse comida pela serpente, mas a serpente assegura à moça que nunca faria tal coisa. Na verdade, ele considera um incômodo comer humanos por causa de suas roupas e objetos de metal que possam carregar. Quando Kotoko lhe pergunta se ele já comeu humanos, a serpente acha difícil dar uma resposta direta. Enquanto eles discutem, Kuro chega à floresta, mas não revela sua presença. Ele pode ouvir e ver a serpente e Kotoko conversando de onde está. A serpente e Kotoko finalmente chegam ao assunto do dia. Ele quer saber por que alguém jogou um corpo no pântano onde ele reside. Aparentemente, há um mês, o corpo de um homem, Yoshihara Hiru, que trabalhava para uma construtora, foi encontrado no pântano por 2 caminhantes. Tanio Aoi, nossa suspeita do momento, acabou algemada depois de levar o descarte no pântano um pouco literal demais. Ela tentou manter a calma quando a polícia a questionou sobre sua estranha escolha de um pântano para o descarte do corpo. Ah, sabe, só tentando alimentar a serpente local. Ela disse, como se estivesse falando sobre jogar pão para patos. Ela inventou uma história sobre uma serpente lendária conhecida por lanchar humanos, esperando que engolisse seus problemas junto com o corpo. Mas a própria serpente sentiu algo estranho, ou deveríamos dizer, pantanoso. Ela se lembrou de Tanil dizendo, espero que te encontrem. Isso não soa exatamente como um convite para o jantar. A diferença na formulação deixou tanto a serpente quanto Kotoko coçando a cabeça, ou as escamas. Eles estavam determinados a se aprofundar no mistério para descobrir por que Tanya realmente escolheu o pântano como cenário final para seu filme de terror pessoal. Foi um toque dramático, ou ela tinha outro motivo obscuro? A serpente sabia que havia algo ali. Afinal, se fosse apenas para se livrar do corpo, e espero que você seja comido, teria sido suficiente. Revendo o caso, Kotoko descobriu que Tanil tinha um namorado que morreu há 5 anos. Este homem, Mati, tirou a própria vida junto com uma colega de trabalho, uma mulher. Descobriu-se que Mati desviou dinheiro, e esta é provavelmente a razão pela qual ele tirou a própria vida. Tanil voltou à cidade após este incidente e logo encontrou um emprego para se manter ocupada. 5 anos depois, que é o presente, Tanya recebe uma visita de Yoshihara, que era ex-colega de trabalho de Mati. Ele confessa que foi ele quem matou Mati e a moça. Ele também foi quem desviou o dinheiro. Ele vem confessar a Tanya porque tem sido alvo de uma série de infortúnios, e acredita que o incidente de 5 anos atrás é o que está causando isso. Sua família morreu e ele próprio também foi diagnosticado com câncer. Depois de ouvir isso, Tanil mata o homem, de acordo com a confissão que deu à polícia. Acontece que Yoshihara havia procurado o irmão de Mati antes, mas não conseguiu contatá-lo. E esta é a razão pela qual ele procurou Tanil. Juntando tudo isso, Kotoko chega à conclusão de que Tanil não é a verdadeira assassina. O irmão de Mati mais tarde se encontrou com Yoshihara e Tanil na casa dela. Existe a possibilidade de que o irmão de Mati tenha sido quem, furiosamente, matou o homem depois de ouvir tudo o que Yoshihara fez ao seu irmão. Tanil então decide proteger o jovem porque ele ainda tem um futuro brilhante pela frente. Depois de analisar todas as possibilidades, Kotoko diz que a principal razão pela qual Tanil jogou o corpo no pântano é para fazer a serpente trazer chuva, a fim de limpar quaisquer vestígios do irmão de Mati ao redor de sua casa. Kotoko acredita que a maior parte do que Tanil confessou aos policiais é verdade. Mas a única coisa que a confunde agora é a razão pela qual ela realmente jogou o corpo no pântano. Nesse momento, Kuro se revela, e parece que ele está pronto para ajudar Kotoko na investigação. Kotoko continua com sua dedução dizendo: Tanya deve ter jogado o corpo no pântano com a esperança de que a polícia a ajudasse a encontrar o que ela procurava.
Kotoko acredita que a moça havia jogado algo no rio anteriormente e agora ela quer isso de volta. Ela sabe que a polícia levará o trabalho a sério quando ela lhes disser que jogou o corpo no rio para que a cobra pudesse comê-lo. Com tudo o que Kotoko conseguiu descobrir, ela acredita que o que quer que Tanyo jogue no rio está relacionado ao seu ex-namorado. Ela deve ter querido se livrar de tudo que o preocupava após a morte dele, mas depois de saber a verdade, ela se sente culpada e quer aquela coisa de volta. Com toda a confiança, Kotoko acredita que Tanyo descobriu que estava grávida após a morte de Mate. Ela não o queria e sofreu um aborto espontâneo por causa disso. Ela então pega o feto e o descarta dentro do pântano. Depois de saber a verdade, ela fica de coração partido e deseja encontrar o feto para poder dar-lhe um enterro adequado. Ela sabia que deveria jogar o cadáver no rio, porque já havia jogado o feto lá antes. Depois de dizer tudo isso, a serpente gigante diz que os humanos são realmente capazes de fazer coisas assustadoras. Com isso, Kotoko e Kuro deixam as montanhas. No caminho para casa, Kotoko diz a Kuro que ela consegue fazer suas deduções por causa de seus amigos yokai. Ela os fez reunir informações previamente. Enquanto avançam, Kuro diz a Kotoko para ter cuidado porque ela é bastante impotente e pode estar em perigo a qualquer momento. Kotoko ouve isso e usa a oportunidade para dizer a Kuro para ficar sempre ao lado dela se ele realmente estiver preocupado. Na próxima cena, um jovem é visto fantasiando sobre melões enquanto dirige, quando de repente vê uma moça à sua frente. Ele se assusta e sai da ponte. Mais tarde, Saki, que agora trabalha como policial de trânsito, é vista conversando com seu chefe, Terada, sobre este caso. A declaração que Saki obteve do jovem é que ele viu uma moça usando um vestido vermelho e também armada com uma barra de aço parada no meio da estrada. No entanto, Saki decidiu seguir com outro relatório de que o jovem viu um cachorrinho. Aparentemente, há um boato circulando de que uma idol que morreu há alguns meses, Nanase Karen, está de volta à cidade. Disse que a moça morreu depois que barras de aço caíram sobre ela. O boato está se espalhando pela cidade de que Nanase aparece todas as noites empunhando uma barra de aço. Terada não acredita em fantasmas e ele assume que outra pessoa está por trás de tudo isso. Saki ouve tudo o que Terada tem a dizer e ela percebe que o rapaz não acredita em fantasmas, mas ela sim. Ela acredita que Nanase é tão real quanto possível, e quando a polícia finalmente descobrir isso, será difícil para eles lidarem. Enquanto Terada está prestes a sair, Saki lhe diz que existem seres sobrenaturais. Ele nunca viu um fantasma, mas ela sabe que yokais e seres semelhantes estão presentes no mundo. Ela informa a Terada que esta é a razão pela qual ela terminou com seu ex. Só de pensar nisso, Saki sente vontade de vomitar e ela corre para o banheiro para se aliviar. Ao sair do banheiro, ela diz a Terada que existem seres que superam o raciocínio e a lógica humana. Terada ainda não parece acreditar, e ele vai embora. Isso faz Saki se lembrar da noite em que viram o Kappa e o quão aterrorizada a criatura ficou ao ver Kuro. Mais cedo, ela viu Kuro se machucar, mas a lesão curou imediatamente. Desde aquele dia, ela tem sido cautelosa e sempre assume que há seres sobrenaturais ao seu redor. Ela está a caminho de casa naquela noite quando encontra Kotoko, mas as duas não parecem se lembrar ou sequer se conhecer. Ela fica surpresa quando Kotoko lhe diz para fugir do local. De repente, o ambiente muda e Nanase aparece. Saki está assustada, mas não quer demonstrar seu medo. Ela decide enfrentar o fantasma sozinha. Ela avança em direção à moça e tenta socá-la, mas sua mão simplesmente a atravessa. Enquanto Saki é jogada no chão e está prestes a ser morta, Kotoko intervém e afasta o fantasma. Ela começa a lutar contra o fantasma, e no processo sua perna protética cai. No entanto, o fantasma sem rosto decide recuar depois de enfrentar a resistência das duas. Depois que o fantasma desaparece, Saki começa a se perguntar que tipo de pessoa Kotoko é para conseguir atingir o fantasma quando ela mesma não consegue. Kotoko pega sua perna protética e diz a Saki para esquecer o fantasma e a deixa lidar com isso. Kotoko está prestes a sair quando Saki a puxa de volta para mostrar a Kotoko sua identidade de policial, para que ela saiba que pode ajudar. Este é o momento em que Kotoko percebe que a pessoa à sua frente é a namorada de Kuro. Ela então aproveita a oportunidade para se apresentar a Saki e informá-la de que ela é a atual namorada de Kuro. Sua apresentação vem acompanhada de Saki lhe dando um soco no rosto por isso. Kotoko, com toda a sutileza de uma banda marcial, decide seguir Saki até a casa dela. Ao chegar, ela se apresenta com a compostura de alguém numa entrevista de emprego, declarando orgulhosamente que agora tem 19 anos e que se conheceram nos corredores estrelados do hospital universitário. Saki, provavelmente se perguntando se aquilo era um encontro de fãs surpresa, ergueu as sobrancelhas, questionando se Kotoko realmente era a namorada de Kuro. Kotoko confirma com um aceno, então assume o papel de presidente do clube de teatro, repreendendo Saki por ter partido o coração de Kuro. Saki, interpretando a ex-incompreendida, suspira e confessa que simplesmente não conseguia lidar com os problemas do relacionamento. Eles não eram exatamente o tipo que se resolve com uma caixa de chocolates. Curiosa, Saki investiga quem Kotoko realmente é, além de seu aparente papel como novo interesse amoroso de Kuro. Com a confiança de uma página da Wikipédia, Kotoko se declara o ser divino da sabedoria para todas as coisas assustadoras, como espectros, yokai e quaisquer outros seres sobrenaturais que aparecem na noite.
Ela é basicamente como uma diplomata sobrenatural, preenchendo a lacuna entre nosso mundo e o desconhecido assustador. Então, basicamente, da próxima vez que você tiver um fantasma reclamando de vizinhos barulhentos, você sabe quem chamar. Kotoko e Saki começam a falar sobre Nanase. Saki está preocupada que o fantasma possa realmente matar alguém se eles não fizerem algo a respeito logo. Ela era mais violenta do que Saki pensava que seria. Saki então pergunta a Kotoko por que Kuro não está com ela, já que o caso em que ela está trabalhando é bastante arriscado. Kotoko começa a inventar mentiras para encobrir a verdadeira razão pela qual Kuro não está com ela, mas Saki consegue ver claramente através de suas mentiras. Kotoko é forçada a revelar a verdade, e ela diz a Saki que não tem ideia de onde o rapaz está. Ele lhe enviou uma mensagem há 2 semanas, dizendo que estava saindo para resolver algo e não queria que Kotoko fosse procurá-lo. As duas acabam discutindo sobre como Kuro não teria sumido de Saki por 2 semanas, supondo que estivessem juntos. No entanto, em tudo isso, Saki consegue ver claramente que Kotoko gosta de Kuro porque ela está ficando com ele, e isso é algo que ela não conseguiu fazer. Saki consegue descobrir que o olho direito de Kotoko é falso, e Kotoko a informa que o perdeu em troca de ser um ser divino. Depois disso, Kotoko sai da casa de Saki. Ela nunca pensou que encontraria Saki como acabou de acontecer. Um esqueleto gigante já está esperando para transportar Kotoko da casa assim que ela sai. Saki então começa a investigar Nanase. Ela consegue descobrir que a moça ganhou destaque há alguns meses. Enquanto Saki faz sua pesquisa, ela encontra um site que contém tudo sobre Nanase. Tudo estava indo bem para Nanase Karin até que seu pai morreu em junho. Ele caiu da escada e morreu, o que foi descartado como um acidente. No entanto, algumas coisas estranhas começam a surgir, indicando que Nanase é responsável pela morte de seu pai. Boatos diziam que Nanase queria o enorme seguro de vida que estava atrelado à vida de seu pai. Uma nota que falava sobre como o pai de Nanase suspeitava que sua filha queria matá-lo também surgiu online. Tudo se espalhou rapidamente como um incêndio, e Nanase começou a mudar-se de um hotel para outro numa tentativa de escapar à mídia. Mais tarde, ela veio para a cidade de Makurasaka, onde faleceu perto do seu hotel. Após reunir todas essas informações, Saki senta-se para conversar novamente com seu chefe. Terada, na verdade, acredita em fantasmas, mas sente que há algo artificial em Nanase. Ele comenta que deve haver algo mais por trás dela que ainda não descobriram. Se Nanase tivesse retornado como um espírito vingativo, ela teria uma lista de alvos e não apenas andaria por aí, mostrando-se às massas. No entanto, Terada não quer descartar nenhuma possibilidade. Ele deseja fazer uma investigação minuciosa e decide entregar parte da documentação do caso a Saki para que ela possa analisá-los. Mais tarde, Kotoko também se senta para fazer sua própria investigação. Ela se pergunta por que não há um senso de propósito no fantasma de Nanase. Sente-se como uma marionete que tem alguém a controlando. Enquanto fazia sua pesquisa, encontrou o mesmo site que Saki, e percebe que há uma imagem perfeita representando Nanase no portal. Ela acredita que a imagem foi desenhada por alguém que viu Nanase fisicamente, mas algo de repente lhe ocorre, e ela percebe que é exatamente o oposto. No entanto, para solidificar o que pensa, precisa de informações precisas, e o único lugar para obtê-las é da polícia. Ela percebe que não tem escolha a não ser falar com Saki novamente. Continuando com sua investigação, Saki descobre que a primeira pessoa a encontrar o corpo de Nanase é um senhor idoso. O homem lembrou-se de ter ouvido algumas vigas de aço caindo na noite anterior enquanto chovia. Ele chega lá na manhã seguinte e encontra o corpo de Nanase sob as vigas. Seu rosto estava esmagado e os policiais só conseguiram identificá-la com a ajuda de seu celular, carteira e carteira de estudante universitária. Após algumas investigações, concluiu-se que a garota morreu devido a um acidente. Saki está no meio dessa investigação quando um ser espiritual aparece em sua janela. Ele veio para dizer a Saki que Kotoko precisa de sua ajuda, e ela quer que as duas se encontrem. Se ela se recusar a responder, Kotoko ameaçou enviar seres espirituais à sua janela todas as noites para assustá-la. Saki grita que está sendo intimidada, mas não tem escolha, a não ser ceder aos desejos de Kotoko. Pouco depois, Kotoko é vista em um restaurante, esperando Saki chegar, quando um de seus súditos espirituais surge para dizer-lhe que Nanase apareceu em algum lugar. Ela diz ao seu súdito para ficar no restaurante e informa Saki para onde foi quando a moça aparece. Kotoko rapidamente sobe em sua bicicleta e começa a pedalar para onde o fantasma apareceu. Ela chega ao local e encontra o fantasma lutando contra alguém, e a pessoa com quem ela está lutando é ninguém menos que Kuro. Isso a deixa surpresa, enquanto ela observa à distância os dois se enfrentando. Kotoko começa a se perguntar o que Kuro está fazendo no local. Kuro não parece ter nenhuma habilidade em artes marciais pela forma como se move, mas ainda assim não parece ter medo do fantasma. Ele se machuca, mas é imediatamente curado assim que isso acontece. Momentos depois, Saki também aparece no local e fica surpresa ao encontrar Kuro lutando contra o fantasma, assim como Kotoko ficou surpresa quando o viu pela primeira vez. Ela sugere que Kotoko ajude Kuro, mas Kotoko a informa que Kuro não precisa de ajuda alguma. Ela apenas quer que eles se afastem e observem tudo se desenrolar. Kotoko sabe que Kuro estará seguro, e isso graças à carne de sereia que ele comeu quando era pequeno. Nesse instante, Kuro tropeça e cai de costas, dando a Nanase a oportunidade de esmagar sua cabeça.
Saki fica aterrorizada ao ver isso, e Kotoko se pergunta por que a moça não consegue simplesmente aceitar o fato de que Kuro é um ser extraordinário. Todos os parentes de Kuro estão mortos, deixando praticamente apenas ele vivo. Pouco depois, Kuro volta à vida e persegue o fantasma novamente. Nanase balança a viga, mas Kuro para de repente, fazendo com que a viga o erre. Kuro fica atrás do fantasma e segura seu pescoço por trás. Isso surpreende Saki, e ela se pergunta por que Kuro foi capaz de prever que Nanase balançaria a viga daquela forma. Saki não sabe como isso aconteceu, mas Kotoko sim. Aparentemente, Kuro também é capaz de prever o futuro, graças à carne da besta profética, o Kudan que ele comeu junto com a carne da sereia. Este é o segredo da família Sakuragawa. Isso começou gerações antes de Kuro, quando o chefe da casa tentou encontrar a chave para prever o futuro, e fez sua família comer a carne de um Kudan, mas todos que a comeram morreram de uma forma ou de outra. Alguns morreram depois de fazer uma previsão sobre o futuro, enquanto outros podiam simplesmente morrer de hemorragia excessiva. Sabe-se que o Kudan morre depois de fazer uma previsão sobre o futuro. Isso significa que o Kudan tem apenas uma chance de prever o futuro, e é sempre sobre infortúnios. Mais tarde, o chefe da família percebe que eles precisam de corpos imortais se quiserem permanecer vivos após obter o poder do Kudan. Ele começou a fazer sua família consumir a carne da sereia para conseguir isso. Isso até piorou, e o número de vítimas aumentou mais do que antes. O experimento é então abandonado, mas anos depois, Kuro e sua família sentam-se para um jantar supervisionado por sua avó. Em um infeliz revés do destino que faz os exames finais parecerem um passeio no parque, todos ao redor de Kuro misteriosamente batem as botas, deixando-o intocado para o peculiar deleite de sua avó. Com a empolgação de uma cientista louca, ela transforma Kuro em sua cobaia pessoal para testar se ele é realmente imortal. Após suportar uma maratona de experimentos bizarros, Kuro se acostuma tanto com a dor que basicamente se desliga de todo o departamento de sentir dor. Avançando para os dias atuais, Kuro está lutando com um fantasma como se fosse uma noite de WWE de sexta-feira. Ele consegue imobilizar o fantasma e aplica-lhe o velho golpe de torção no pescoço, esperando que seja o fim para ela. Mas infelizmente, este fantasma deve ter aprendido dicas de resiliência com um elástico, pois ela se levanta imediatamente. Kotoko, sempre a pensadora estratégica, diz a Kuro para parar com a luta, pois está claro que precisam de um novo plano para lidar com Nanase, a rainha do retorno dos espectros. Fiel à sua forma, Nanase pega sua viga, pois o que é um fantasma sem sua fiel viga, e desaparece como um mágico fugindo de um show ruim. Kuro caminha em direção aos dois e pergunta a Saki o que ela está fazendo no local. Ela o informa que está trabalhando como policial na cidade. Saki pergunta a ele se Kotoko é realmente sua namorada, e ele confirma. Kuro força Kotoko a pedir desculpas a Saki porque sabe que ela deve ter causado algum problema a Saki. Depois disso, eles vão para a casa de Saki para resolver algumas coisas relacionadas ao caso atual. Saki pergunta a Kuro se ele está lutando contra Nanase por causa de Kotoko, e ele lhe diz que Kotoko foi quem o chamou para a cidade. Mas ele encontrou alguns seres espirituais que estavam com medo de Nanase. Os seres espirituais não têm mais medo dele porque sabem que ele é amigo de seu ser divino e decidem pedir-lhe ajuda a qual ele atende. Kotoko diz a Kuro que a razão pela qual os seres espirituais têm medo dele é a forma como ele lhes aparece. Ele parece uma sereia misturada com um Kudan em forma humana. Continuando com o caso, Kotoko diz a Kuro e Saki que Nanase pode ser morta, mas ela apenas parece difícil porque é um monstro da imaginação. Ela então começa a explicar a Saki como os monstros da imaginação nascem entre os outros seres espirituais. Uma vez que uma mentira específica se espalha e é acreditada por muitas pessoas, ela dá origem a monstros da imaginação. Tudo o que precisa é que um boato se solidifique e um monstro surgirá dele. Ele se alimentará do desejo e da imaginação das pessoas para permanecer vivo. A razão pela qual Nanase está aparecendo apenas um ano após sua morte é porque leva tempo para espalhar a informação. A internet pode ser usada, e para citar um exemplo, a wiki da Dama de Aço Nanase é mencionada. Kotoko fica feliz que Saki saiba sobre a wiki porque isso facilitará as coisas para ela. Kotoko diz a Saki que tudo está ao contrário. A imagem no site é o que Nanase assumiu. A imagem foi modelada a partir de um fantasma, e foi isso que Nanase assumiu quando apareceu. Em suma, o fantasma apareceu porque a wiki foi criada. Isso significa que o site é a verdadeira identidade da Dama de Aço Nanase. Para contextualizar, a vida de Nanase não vem dela, mas dos desejos dos outros. Não importa quantas vezes a eliminem, ela continuará voltando repetidamente. Kuro está preocupado com isso e pergunta a Kotoko como eles vão derrotar Nanase, pois estão simplesmente tornando-a mais poderosa no site. Kotoko responde que a única solução que eles têm é conquistar a imaginação que deu origem a Nanase. Para criar uma história que supere os rumores da Dama de Aço Nanase, Kotoko precisa de informações vitais, e ela acredita que Saki é capaz de fornecê-las. Eles precisam encontrar uma maneira de reverter a história, e uma vez feito isso, Nanase perderá sua vitalidade, forçando-a a desaparecer permanentemente. Kotoko não quer obter suas informações online porque escrever uma história com um erro pode ser contestado mais tarde. Isso arruinará automaticamente tudo o que fizeram, e é por isso que ela precisa de informações credíveis da polícia. Saki quer negar que tem informações sobre o caso, mas Kotoko sabe muito mais do que ela pensa.
Ela pula na cama de Saki para tirar o arquivo do caso de debaixo do travesseiro dela. Saki percebe que não tem mais escolha a não ser confessar, e decide ajudar Kotoko. Kotoko lhe diz que ela só precisa criar uma história em que todos acreditem. Saki então decide ler o arquivo do caso para que Kotoko e Kuro possam ouvir e coletar o máximo de informações possível. Depois que Nanazi foi encontrada morta, uma das primeiras perguntas que surgiram foi o que ela estava fazendo no canteiro de obras. Kuro diz que a única explicação para isso é que alguém a chamou para encontrá-los lá. No entanto, a polícia também acredita que há a possibilidade de Nanazi ter ido ao local para fumar. Havia bitucas de cigarro no local, e um isqueiro também foi encontrado em seu bolso. A ideia de que ela estava com alguém também não foi descartada, mas não há como confirmarem isso porque estava chovendo, e qualquer pegada teria sido lavada. A única pessoa que ela estava contatando em seu telefone era seu gerente. Outra possibilidade é o fato de que ela intencionalmente ficou ali para permitir que a viga caísse sobre ela, pois estava sentindo muita pressão de tudo o que acontecia ao seu redor em relação à morte de seu pai. Uma outra possibilidade é o fato de que alguém a nocauteou e fez a viga cair sobre ela para eliminá-la permanentemente. No final, sua morte foi considerada um acidente. A única pessoa que poderia ter sido suspeita de eliminá-la é sua irmã mais velha, Hatsumi. Isso porque a morte de Karin daria a Hatsumi todos os direitos à herança. No entanto, Hatsumi tinha um álibi, e essa possibilidade foi descartada. Depois de ouvir tudo isso, Kuro decide perguntar a Kotoko se ela usou seu método ortodoxo usual para realizar uma investigação. E ela diz que sim. Ela sugere que os dois saiam com ela e eles concordam. Momentos depois, eles chegam ao canteiro de obras onde Nanazi morreu e Saki questiona a razão pela qual eles vieram ali meses depois da morte da garota. Ela acredita que não há mais nenhuma outra evidência que possam obter de lá novamente. Kotoko então usa seu poder para criar um círculo mágico, invocando um fantasma. O fantasma morreu no local e tem permanecido ali desde então. Saki corre para se esconder quando vê o fantasma. Kotoko então pergunta ao fantasma se ele sabe algo sobre a morte de Nanazi. O sujeito revela que testemunhou o ocorrido. Ele diz a Kotoko que a garota não se moveu quando a viga caiu sobre ela, como se quisesse que acontecesse. Depois de ouvir isso, Kotoko diz que a polícia é eficiente e parece que suas conclusões estavam corretas. Kotoko então diz a Saki que vai construir uma ficção crível. Saki não sabe se a mentira de Kotoko vai se sustentar, mas Kotoko aposta no fato de que Kuro pode tornar a mentira 100% real. Depois disso, o trio deixa o local. Saki vai para casa, enquanto Kuro e Kotoko seguem outro caminho. Kotoko pergunta a Kuro se ele reservou um hotel na área, mas ele diz que não. Kuro então assegura a Kotoko que morrerá quantas vezes forem necessárias apenas para que ela possa ter o futuro que se alinhará com a mentira que ela está prestes a inventar. Acontece que existem diferentes possibilidades no futuro, e Kuro só pode escolher uma de cada vez. Kotoko se lembra de quando Kuro estava explicando isso a ela. Este também foi o mesmo dia em que ela lhe disse que havia sido admitida na mesma universidade que Kuro. Kuro não perde tempo dizendo a Kotoko para ter cuidado novamente. Ele a informa que tem o poder de voltar à vida, mas uma vez que Kotoko morre, é o fim. Kotoko começa a pensar em como vai criar uma possibilidade que dará a Kuro o melhor futuro para escolher, a fim de derrotar Nanazi. Enquanto continuam, Kuro assegura a Kotoko que a possibilidade de ele e Saki voltarem a ficar juntos é muito baixa. Kotoko está preocupada que a realidade que ela está tentando criar dependa do fato de que Nanazi ainda não eliminou ninguém. Assim que ela eliminar alguém, criar a solução será mais difícil. Infelizmente, Terada encontra Nanazi naquela noite, e sua incapacidade de acreditar que Nanazi é realmente um fantasma lhe custa a vida. Assim que Terada morre, a notícia se espalha tão rapidamente na Wiki, dizendo a todos que Nanazi eliminou alguém. A pessoa responsável pela Wiki pode ser vista em frente ao seu laptop, controlando tudo por trás dos bastidores. No dia seguinte, Saki é vista na sala de interrogatório respondendo a perguntas sobre onde ela estava quando Terada foi morto. Ela lhes conta tudo o que sabe e logo depois, a notícia da morte do policial está por toda parte. Após o interrogatório, o chefe de polícia vem consolar Saki. Ele sabe que os dois já eram próximos antes da morte dele. O chefe de polícia acredita que Terada foi eliminado por alguém que guardava rancor contra ele, mas menciona o fato de que o boato já está se espalhando de que Nanazi foi quem eliminou o oficial. Saki realmente sabe que Nanazi foi quem eliminou Terada, mas não há como ela contar ao chefe de polícia. Depois que o chefe sai, ela recebe uma mensagem de texto de Kotoko, dizendo para se encontrarem. Saki sabe que apenas ela, Kotoko e Kuro podem levar o culpado à justiça. Kotoko é vista em seu quarto de hotel tentando juntar tudo o que aconteceu até agora. Ela está tão envolvida nisso que Kuro está até dizendo para ela tentar descansar. Parece que Terada era um conhecido artista marcial e o fato de sua cabeça ter sido esmagada de alguma forma prova para algumas pessoas que ele foi eliminado pelo fantasma. Depois de dizer tudo isso, Kotoko menciona o fato de que ela acha que Rika está no meio de tudo, e Kuro concorda com isso. Conheceremos quem é Rika mais tarde no vídeo. Momentos depois, Saki chega ao quarto do hotel. Saki pergunta a Kotoko se há alguma chance de Terada se tornar um fantasma errante, mas Kotoko diz que não. Ela informa que nem todo mundo que morre se torna um fantasma, exceto aqueles que ainda têm um apego ao mundo.
Kotoko então revela que existe a possibilidade de haver outra vítima naquela noite porque o boato sobre Nanase está se espalhando e isso está alimentando sua força. Kuro diz que ficará pior se um vídeo ou foto dela for capturado e circulado. Isso tornará a ficção lógica em que estão trabalhando totalmente inútil. Nanase não permanecerá porque as pessoas a querem, mas porque tem medo de que ela venha atrás delas. O medo de que exista alguém como ela continuará a fazê-la crescer. Kotoko então revela a importância de derrotar Nanase naquela noite, ou então não haverá mais nada a ser feito. Kotoko então diz a Saki para reunir todas as informações que puder para ajudá-la a fabricar uma história muito boa. Enquanto Kotoko começa a pensar no que escrever ou dizer, ela começa a perceber que as coisas são bem mais difíceis do que pensava. A mera ideia da presença de Nanase torna as coisas difíceis para eles. Saki também está preocupada com isso porque sabe que precisam apresentar seu caso de tal forma que convença aqueles que pensam que Nanase existe. Mesmo tendo Kuro ao lado deles, ela pensa que ainda estão em uma situação muito difícil. Kuro então informa aos dois que está pronto para criar múltiplas possibilidades para eles, para que possam obter a perfeita para se livrar de Nanase. Para fazer isso, Kuro não terá escolha a não ser morrer várias vezes, mas ele está pronto para isso. Saki pode ver como Kotoko está calma, e ela percebe que a garota está ocupada pensando em maneiras de sair da situação. Após um breve silêncio, Kotoko come uma barra de chocolate, solta um suspiro de alívio e diz aos dois que encontrou 4 soluções. Ela está pronta para colocar tudo o que tem na luta, e garantir que Nanase seja derrotada. Kuro se levanta para acariciá-la na cabeça, e isso a faz sentir sono. Antes de cair na cama, ela diz a Kuro para acordá-la antes das 21 Ignauros. Depois que ela dorme, Kuro diz a Saki que eles deveriam sair para comer algo. Eles também informaram todos os outros seres espirituais para avisarem se virem Nanase si em qualquer lugar. Kuro quer alugar um carro, no que Saki concorda em ajudá-lo. Os dois estão prestes a entrar no elevador, quando Saki menciona o fato de que Kotoko não é o tipo de Kuro, mas eles estão se dando bem de alguma forma. Ela diz que isso é bom para Kuro porque ele não terá mais que correr atrás de Rika. Kuro fica surpreso ao ouvir isso e se pergunta por que Saki acabou de mencionar o nome de Rika. Saki então diz que o fez porque sabe que Rika é o tipo dele. Aparentemente Rika é prima de Kuro, 3 anos mais velha que ele. A última coisa que ela ouviu sobre Rika foi que ela estava morta. Ela sabe que Rika estava hospitalizada quando ela e Kuro estavam namorando. Ela se lembra da primeira vez que viu Rika quando foram visitá-la em seu quarto de hospital. Rika é uma linda moça com pele pálida e um corpo frágil. Quando ela coloca os olhos em Rika, acredita que Rika deve ter sido o primeiro amor de Kuro. Apenas segundos depois que Kuro a apresenta a Rika, Saki fica nervosa e sai do quarto. Agora, nos dias atuais, Saki diz que entende se Kuro está com Kotoko para que ele possa esquecer Rika, mas Kuro a informa que Rika não está morta, mas viva. Ele diz a Saki que Rika é sua prima, e isso deixa Saki em choque total. Ela finalmente percebe que Rika também é uma Sakuragawa. Pouco depois, Kotoko acorda de seu cochilo e nota que há tensão entre os dois. Ela não perde tempo e começa a pensar que os dois fizeram algo juntos enquanto ela dormia. Ela se culpa por dar tempo aos dois para ficarem juntos. Kuro quebra o silêncio ao entregar a refeição de Kotoko. Ele lhe diz que estará esperando no canto para não assustar os yokai, que virão para avisá-la quando Nanase estiver por perto. Depois que Kuro sai, Kotoko e Saki sentam-se no carro para esperar Nanase aparecer. Momentos depois, Saki pergunta a Kotoko se ela sabe sobre Rika, e ela diz que sim. Saki então tenta enganar Kotoko para que ela revele o fato de que Rika também comeu carne de sereia, e Kudan, mas Kotoko percebe a intenção. Kuro havia dito uma vez a Kotoko que não contou a Saki sobre o que estava acontecendo com Rika ou sua família. Quando Saki pergunta a Kotoko como Rika está, ela diz que a moça está bem. Ela revela que Rika veio morar em sua mansão depois de ser dispensada do hospital por razões políticas. Num flashback, o médico informa a Rika da alta, e ela pede que liguem para o primo. Pronta para sair, os dois se dão conta de que Rika não tem onde morar, e Kuro não a quer em sua casa. Ele então decide ligar para Kotoko pedindo ajuda. Kotoko diz que só o ajudará sob uma condição, se ele lhe der uma das chaves do quarto. Kotoko não quer fazer isso, mas ele não tem escolha, pois precisa desesperadamente de ajuda. Ao aceitar a proposta, Rika mudou-se para a mansão de Kotoko. Havia muitos quartos vagos na casa, então Rika tinha bastante para escolher. Além disso, a mãe de Kotoko acolheu a moça de braços abertos, pois ela estava hospitalizada há 5 anos. Agora no presente, Saki pergunta a Kotoko se Rika a odeia, mas ela nega. Ela se pergunta por que Saki pensaria isso. Kotoko revela que havia uma certa tensão entre elas no primeiro encontro, mas as duas contornaram a situação e viraram amigas. Há um mês, Rika arquitetou o sumiço perfeito, dizendo a Kotoko e à mãe que arranjaram um novo emprego e um apartamento próprio com endereço. Reviravolta. O endereço era tão real quanto uma nota de $3.
Quando Kuro soube disso, não foi o encanto da cidade grande ou o convite de Kotoko que o atraiu. Ele estava em uma missão para rastrear sua prima esquiva. Acontece que, bancando o detetive, eles passaram a suspeitar que Rika era a mente por trás de seus crescentes problemas sobrenaturais. Enquanto quebravam a cabeça, Kotoko lembrou-se do gosto de Rika por digitar no computador, aparentemente se divertindo com travessuras digitais inocentes. Mal sabiam eles, Rika não estava apenas apertando teclas. Ela estava ocupada criando uma wiki, um portal mágico dando vida a Nanase bem debaixo de seus narizes. De repente, as memórias de Kotoko da digitação inofensiva de Rika ganharam uma nova e arrepiante dimensão. Foi depois de ver a imagem no site da wiki que ela e Kuro perceberam que Rika era a responsável. Aparentemente, Rika começou a desenhar há 1 ano, e este é o tipo de imagem que ela faz. Kuro também veio para a cidade depois de perceber isso. Rika provavelmente consegue dar vida a Nanase e nutri-la para se tornar tão poderosa porque compartilha a mesma habilidade com Kuro. Ela também consegue ir ao futuro para obter a possibilidade perfeita para si. Kotoko acredita que a moça criou o monstro para saber até onde pode ir com seus poderes. Nesse instante, um dos yokai aparece para avisar Kotoko que Nanase surgiu. Eles ligam o carro, pegam Kuro no caminho e seguem para o local onde o monstro apareceu. No trajeto, Kotoko pensa em como é seu dever proteger tanto o reino espiritual quanto o reino humano. Ao mesmo tempo, Rika é vista sentada em frente ao seu sistema de computador para dar andamento aos negócios da noite. Ela segura uma faca para se autoterminar e possivelmente escolher um futuro que seja melhor para ela. Pouco depois, Kuro e seus amigos chegam ao local e encontram Nenisei. Kuro sai do carro para lutar contra o fantasma enquanto Kotoko tenta dar uma solução, sentada no carro. Ela está conectada à página da wiki e preparada para escrever coisas que vão contra a crença em fantasmas. Saki teme que Rika apague a postagem, já que ela é a dona da página, mas Kotoko diz que ela não vai querer fazer isso, pois isso só enfraqueceria a crença das pessoas. Ela precisa dar espaço para que as pessoas também sejam contra ela, ou tudo desmoronará. Kotoko diz que está prestes a criar um fórum para um comitê. Contanto que consiga que algumas pessoas discordem do fato de Nanase existir, ela deve ser capaz de se livrar do monstro que Rika criou. Kotoko está pronta para colocar tudo o que tem nas mentiras e derrotar Rika em seu próprio jogo. Kotoko então começa digitando no chat do grupo se as pessoas realmente acreditam que Nanase existe de verdade ou se é algo fictício. Não há fotos ou vídeos de Nanase, ela diz. Ela os informa que a personagem Nanase foi desenvolvida por alguém que se esconde nas sombras para cometer crimes. Ela diz que o culpado criou Nanase para sua própria agenda e usa isso para desviar a atenção das pessoas do verdadeiro problema. O culpado usou esta oportunidade para eliminar o detetive Terada e fazer as pessoas acreditarem que o homem foi morto por um fantasma. Kotoko continua digitando no site, tentando convencer as pessoas de que Nanase não é real. Ela até diz que a personagem Nanase que eles veem é o assassino disfarçado. Eles pintam um bastão de vermelho e usam uma fantasia convincente para fazer as pessoas pensarem que são reais. Kotoko mente que a personagem foi criada para atrair Terada sozinho, porque ele é, na verdade, o alvo do assassino. O assassino conseguiu fazer Terada ir ao posto de gasolina abandonado, mentindo que tinha informações sobre o brincalhão. Kotoko afirma que o assassino, na verdade, armou a área com algumas coisas antes da chegada de Terada. Eles colocaram um pêndulo no telhado e prenderam uma corda a ele. O assassino o montou de tal forma que eles podem usar o controle remoto para ativar a armadilha. O assassino então coloca a Terada no local que eles querem e ativa o pêndulo. Isso balança pela estação e abre a cabeça do detetive. Kotoko lhes diz que o pêndulo atingiu o detetive antes mesmo que ele pudesse reagir. E foi assim que o assassino conseguiu eliminar o homem forte sem ter que lutar com ele. Depois que o assassino faz isso, eles limpam todas as evidências da cena. Depois que ela disse isso, algumas pessoas no site começaram a fazer perguntas sobre o que ela havia postado. Eles falam sobre como Terada deveria ter visto o pêndulo, e Kotoko decide inventar outra mentira. Ela os informa que o assassino não colocou o pêndulo precisamente para atingir Terada no rosto. O assassino o colocou lá com a esperança de que atingiria Terada em qualquer lugar, e, infelizmente, atingiu no rosto. Terada morre disso, e isso é perfeito para o que eles querem, porque podem facilmente culpar o fantasma. Depois de ouvir tudo isso, surge outra pergunta sobre por que o assassino passou por tantos problemas apenas para eliminar alguém quando poderia ter facilmente obtido veneno. Kotoko diz que o assassino não usou veneno porque queria ficar o mais longe possível da investigação. O assassino também evitou lutar contra Terada porque era mais fraco que ele e precisava de uma maneira de eliminá-lo sem ter que lutar. Com este ponto, Kotoko informa a todos que o assassino é definitivamente uma mulher. Kotoko continua dizendo que a mulher é alguém próxima a Terada e em quem ele confia. Ela é alguém que sabe tudo sobre Terada, e essa é a razão pela qual ela conseguiu ligar para Terada para o posto de gasolina. E ele realmente foi lá. Com tudo isso, Kotoko diz que a culpada é uma policial que trabalha no mesmo departamento que Terada. Saki está lendo as postagens e fica surpresa com a rapidez com que Kotoko consegue inventar todas as mentiras que tem contado no site. Kuro logo é atingido no rosto e morre disso. Saki percebe que Kuro está possivelmente tentando encontrar um futuro que se encaixe na história de Kotoko.
De repente, Saki percebe que a policial assassina que Kotoko descrevia no fórum realmente se encaixa em sua personalidade. Ela aponta isso, e Kotoko não nega. Kotoko diz que precisa usar alguém que não seja aleatório. Tudo já estava indo do jeito deles até que começa a desmoronar novamente. E isso deixa Saki surpresa. Nesse momento, ela percebe que Rika também tem a mesma habilidade que Kuro. Isso lhe dá o poder de mudar o futuro, assim como Kuro está tentando fazer. Kotoko consegue descobrir que a maioria das postagens está sendo escrita pela própria Rika. É basicamente uma batalha entre Rika e Kotoko. Enquanto Rika também faz isso, ela está escolhendo o melhor futuro que se alinha com sua agenda. Com isso, Rika tem uma vantagem sobre eles. Kuro volta à vida e começa a lutar novamente com o fantasma. Kotoko diz que agora é hora da solução 2. Enquanto isso, a imagem fantasma de Nanase já tem uma rachadura, e parece que Kotoko já fez progresso. Kotoko então começa com a solução número 2, que é dizer às pessoas no fórum que Nanase é um fantasma real. No entanto, ela vai usar esse argumento para destruir seu personagem por dentro. Ela lhes diz que Nanase voltou à vida porque estava sobrecarregada de arrependimentos. Ela foi levada à autodeterminação pela sociedade, e essa é uma das razões pelas quais ela voltou como um espírito vingativo. Kotoko começa a mergulhar mais na ficção, já que a maioria dos que acreditam que Nanase existe acreditam em ficção. Kotoko decide levá-los de volta no tempo para quando Nanase foi acusada de ser a assassina de seu pai. Na verdade, foi alguém que armou uma armadilha para ela e ela caiu nela. Kotoko então diz algo arriscado ao afirmar que a primeira pessoa a realmente dificultar as coisas para Nanase foi seu pai. Ele foi a primeira pessoa que ela acusou de assassinato e tornou tudo difícil para ela. Kotoko diz que o pai dela fez tudo isso para arruinar o sucesso de Nanase. Ele ressentia a filha e decidiu se autoterminar. No entanto, ele fez questão de deixar algo que faria sua filha também se autoterminar não muito depois de ele partir. É por isso que ele deixou a nota para ser encontrada. Assim que Nanase morre, seu espírito se move para o outro mundo, onde ela se encontra com seu pai. Ela então ouve a verdade de seu próprio pai, e isso a impede de seguir em frente. Ela estava cheia de arrependimentos e voltou ao mundo para tentar mostrar às pessoas a verdade sobre sua morte. Kotoko informa às pessoas que Nanase se tornou um monstro por causa do que aconteceu com ela. Mas isso pode ser evitado e revertido assim que lhe mostrarem amor e que a deixarem lembrar o quão bonita ela já foi. Ela os assegura que o fantasma desaparecerá assim que ela conseguir encontrar a paz. E as pessoas são as únicas que podem fazer isso. Depois que ela diz isso, as pessoas começam a aceitar sua sugestão. E outra rachadura aparece na imagem. Nanase começa a enfraquecer depois disso, mas Rika também entra em ação e começa a fazer o que sabe. Ela se autotermina para retomar o controle da situação. Kotoko então diz a Saki que é hora de ela passar para a terceira solução. Ela diz que Nanase é um fantasma falso que foi criado por um ser vivo. Depois que Nanase se autotermina porque não consegue mais voltar à indústria, sua irmã acha difícil acreditar que ela está realmente morta. Sua irmã acredita que Nanase não foi quem morreu, mas uma sósia. É possível armar tudo e fazer parecer que o cadáver é realmente Nanase. Kotoko diz que existe a possibilidade de Hatsumi e sua irmã não estarem em bons termos. E essa é a razão pela qual ela vazou a nota para a mídia. Depois que sua irmã morre, Hatsumi começa a se perguntar se sua irmã realmente morreu ou se ela fingiu para poder se vingar dela. Ela fica com medo de que em breve será eliminada, assim como Nanase foi. Ela ficou paranoica e tudo parecia um perigo para ela. Alguém percebeu que Hatsumi estava desmoronando por causa disso e decidiu ajudá-la. A dita pessoa queria fazer Hatsumi acreditar que sua irmã estava morta. Ela criou o fantasma de Nanase e começou a atacar pessoas à noite. Pessoas comuns não ficaram à vontade depois de descobrir que seu familiar está realmente morto, mas isso parece ser um grande alívio para Hatsumi. Ninguém sabe quem é o suspeito e existe a possibilidade de que seja alguém apaixonado por Hatsumi. Depois de ir tão longe por Hatsumi, ele tenta aprofundar o relacionamento, mas acaba machucando Hatsumi. Kotoko então diz que será melhor se encontrarem o culpado e o pararem rapidamente. Quando Kotoko termina de entregar a terceira solução, as coisas começam a dar certo. No entanto, as coisas tomam outro rumo quando Nanase começa a ficar mais forte novamente. Rika surge com uma contra-estratégia ao que Kotoko tem dito. Parece que Nanase está agora ainda mais forte do que antes. Mesmo com as variações que estão acontecendo, Kotoko permanece inabalável. Ela assegura a Saki que tudo está indo como ela quer. As 3 soluções anteriores que ela forneceu são essenciais para o que ela está prestes a fazer. Ela encontrou uma maneira de influenciar a mentalidade do espectador para criar dúvidas sobre tudo em que eles acreditaram. Kotoko então decide passar para a próxima solução, que é a última. Ela diz às pessoas que a verdadeira Nanase ainda está viva, e foi ela quem criou o fantasma. As pessoas não querem acreditar nisso, mas ela começa a explicar como isso aconteceu. Ela lhes diz que Nanase estava decidida a recomeçar porque não conseguia lidar com a pressão que vinha com sua fama e todos os problemas familiares. Ela está no parque um dia quando vê uma senhora que se parece com ela, e ela a aborda. Vamos acreditar que essa senhora é a senhorita A. Infelizmente, a senhorita A também está deprimida, e Nanase vê isso como a melhor oportunidade para ela recomeçar. Ela atraiu a senhorita A para seu quarto e a tornou dependente dela.
Ela fez a senhorita A confiar nela, e depois disso, começou a mudar na aparência de A. Ela diz a A que precisa que ela atue como sua sósia para que ela possa escapar da mídia. Mais tarde, Nanase diz a A para encontrá-la no canteiro de obras à noite. A chega lá, mas não sabe que Nanase tem más intenções para com ela. Nanase aparece de onde está escondida e nocauteia A. Depois de nocauteada, Nanase empurra as vigas de aço que esmagam o rosto de A. Nanase então falsifica o ambiente e vai embora. Depois de fazer isso, ela assume a identidade de A e usa isso para recomeçar. Ela mudou sua aparência e começou do zero. Ela conseguiu usar um cadáver sem rosto para enganar a todos. E isso inclui a mídia. Ao ouvir isso, todos no site são lançados em confusão, e eles começam a tentar resolver o mistério por trás de Nanase. Saki fica surpresa ao ver isso. Ela continua verificando o site da Wiki para ver como as pessoas estão ativamente chegando às suas próprias conclusões. Saki percebe que Kotoko usou apenas a terceira semente para semear dúvidas nas pessoas do site. Os espectadores do site são agora os que tentam provar que o fantasma de Nanase não existe. O fantasma começa a enfraquecer e Saki acredita que eles venceram, mas Kotoko diz que ainda não. Ela ainda vai dar seu golpe final do dia. Kotoko intensifica sua narrativa diante de uma audiência já cativada, revelando que Nanase não estava apenas assombrando a cidade fantasiada por diversão. Não, ela tinha uma campanha fantasma digital completa em andamento. Ela chocantemente diz a todos que foi a própria Nanase quem criou o site Wiki assombrado. Podia-se ouvir um alfinete cair enquanto essa revelação começava a rachar a fachada assustadora da imagem fantasmagórica de Nanase. Mas a trama se complica, Kotoko não parou por aí. Ela mergulha mais fundo, continuando que Nanase também estava atuando como editora-chefe, ajustando sua narrativa espectral na Wiki para manter sua lenda fantasmagórica viva. Os espectadores estão agora na ponta de suas cadeiras. O equivalente na internet é uma multidão se inclinando para frente antes da piada final. Assim que a revelação de Kotoko incendiou o fórum, com todos dando seus palpites, memes e teorias malucas, ela explica o destino sombrio do pobre Terada. Numa noite fatídica, enquanto Nanase pedalava sua bicicleta, não um veículo fantasmagórico comum, mas quem está julgando, ela encontrou Terada. Atraído por sua aparência conspícua, culpe os melões. Terada começa a ligar os pontos. Ele semicerra os olhos, provavelmente pensa que está vendo um fantasma, e a confronta. Mas antes que ele possa gritar, Eureka! Nanase o atinge no rosto. Rápida na reação, ela escala de um nocaute para um assassinato, esmagando sua cabeça com uma pedra para selar o acordo. Assim, o destino de Terada foi selado a sangue frio e Nanase desapareceu na noite, sem deixar vestígios além de uma brisa arrepiante e um mistério que só Kotoko poderia desvendar. Kotoko diz aos espectadores que Nanase é uma criminosa e se ela quiser provar que não é, deve dizer isso no site. Enquanto isso, a batalha entre Kuro e o fantasma ainda continua. Kotoko declara Nanase a assassina, e isso destrói completamente a imagem que todos haviam percebido. Com isso, Kuro consegue o futuro perfeito que eles podem usar. Rika percebe que não tem mais as cartas a seu favor. E ela larga a faca que pretendia usar para se autoterminar. Ela não tem mais a capacidade de controlar o fantasma novamente. E Kotoko diz aos espectadores que é hora de eles votarem. Ela quer saber se eles ainda acreditam no fantasma ou não. Para votar, eles só precisam fazer isso através de sua consciência e no que acreditam. Kuro pega a viga de aço e empurra o fantasma que já está deitado no chão. No final, a maioria concluiu que a Dama de Aço Nanase era ficção, e isso finalmente encerra a história do fantasma. O fantasma desaparece junto com seu feixe, e tudo volta ao normal. Rika então envia um e-mail a Kotoko e Kuro dizendo que eles venceram desta vez, mas haverá uma próxima vez. Saki se pergunta por que Rika está fazendo tudo o que faz, e Kotoko diz que há possibilidades ilimitadas para o que a mente humana pode criar. Ela brinca que a mente humana é até capaz de criar um ser divino. Kotoko sai do carro para encontrar Kuro e o elogia pelo bom trabalho. Ela lhe dá uma banana para comer para que ele possa recuperar suas forças. Ele não quer aceitar, mas a garota força a banana em sua boca. Nesse momento, vários seres espirituais aparecem para agradecer aos dois por se livrarem da mulher maligna. Os dois rapidamente deixam a cena antes que Saki desmaie dentro do carro em que está. No caminho, Kuro pede desculpas a Saki por não ter parado Rika antes, mas Saki não o culpa porque não havia como ele saber que Rika eliminaria alguém. O cenário agora mudou de se há um fantasma para tentar resolver o mistério de Nanase. Todos querem saber se ela ainda está viva e onde está escondida. Saki fica impressionada com a forma como Kotoko resolveu o caso e diz que não gostaria de ter Kotoko como inimiga. Ela fala sobre como a polícia pode querer investigar o caso, mas eles eventualmente pararão, porque acreditarão que estão sendo guiados por rumores. Saki então retorna à sua vida normal. Mais tarde naquela noite, ela se encontra com Kuro. Ela pergunta por Kotoko, mas Kuro lhe diz que ela ainda está dormindo porque se sobrecarregou durante a batalha contra Rika. Os dois se acomodam em um restaurante para conversar, e Kuro revela que ele acredita que morrerá de velhice porque está basicamente envelhecendo. Ele não pode morrer por outros meios, mas espera morrer quando envelhecer. No entanto, Rika está tentando se tornar um ser humano normal novamente. Essa é a razão pela qual ela está criando esses monstros. Ela foi internada no hospital onde tentou usar ciência e lógica, mas isso não funcionou. Ela agora reverteu para a criação de monstros na tentativa de criar um ser divino que concederá seu desejo de voltar ao normal.
Após essa discussão, os dois finalmente encontram uma maneira de encontrar um desfecho e deixar um ao outro saber que nunca mais voltarão a ficar juntos. Kuro então revela que está fazendo o possível para proteger Kotoko porque Rika pode realmente ir atrás dela, já que descobriu que Kotoko é o maior obstáculo em seu caminho. Depois de sair do restaurante, Kuro entrega a bicicleta de Kotoko a Saki. Ele lhe diz que Kotoko a deu a ela, e que também ordenou aos monstros da cidade que parassem de aparecer para Saki. Os dois então se despedem e Saki vai embora em sua bicicleta. Pouco depois, Kotoko acorda e percebe que dormiu por mais de 28 horas. Ela está zangada consigo mesma por isso e começa a imaginar Saki e Kuro juntos. Pouco depois, ouve Kuro entrar pela porta e corre do banheiro para encontrá-lo. Fica feliz em vê-lo, mas o questiona sobre Saki. Kuro lhe diz que ela não tem nada com que se preocupar em relação a Saki, pois ele até apagou o número dela. Depois de tudo resolvido, os dois saem do quarto do hotel. Decidem ir a pé até a estação de trem, em vez de pegar um táxi. No caminho, Kotoko conta a Kuro uma história sobre seu nome, mas tudo o que Kuro consegue tirar disso é o quão linda Kotoko é. Ela fica impressionada com o rubor excessivo, mas decide não demonstrar. Os dois acabam de mãos dadas, e Kuro lhe diz que irá à casa dela, mas não vai ficar para dormir. Ele ainda quer manter a ideia de que pode escapar de Kotoko, mas Kotoko sabe que isso não é possível. Com o fim da temporada, Kotoko renova seu voto de proteger os dois reinos um do outro e manter a ordem das coisas. Um ano após os primeiros eventos da primeira temporada, 3 yokais são vistos discutindo Kotoko e como ela sacrificou uma perna e um olho para se tornar seu ser divino de sabedoria. Um dos 3, que é um fantasma, parece ser ignorante, e isso deixa os outros 2 para lhe explicar as coisas e como funcionam. Eles lhe contam sobre o namorado de Kotoko, que parece absolutamente assustador, pois é basicamente um monstro. O fantasma diz aos seus camaradas que parece haver um monstro no condomínio que ele está assombrando, e isso é realmente assustador. Mais tarde, Kotoko é contatada por este fantasma para ajudá-lo a resolver a questão do condomínio. Aparentemente, toda noite o fantasma ouve um baque alto vindo do quarto de cima. Ele nunca foi investigar porque parece assustador. O proprietário do condomínio também não parece preocupado, pois o barulho basicamente desaparece depois de um tempo. No entanto, o proprietário do condomínio mais tarde ficou preocupado e contou ao gerente sobre isso. O gerente então lhe diz que o quarto acima dele está vago há 2 meses, e isso só torna as coisas ainda mais assustadoras. O gerente decidiu verificar o quarto, mas quando chegou lá, ficou assustado. Ele vê uma boneca assustadora deitada no chão dentro do quarto e a boneca está emitindo uma aura estranha. O gerente não perde tempo em trancar a porta e sair correndo por causa disso. O gerente planeja falar com o proprietário do prédio para que possam realizar um exorcismo, mas ainda não o fez. Para investigar o caso a fundo, Kotoko sugere que ela e Kuro se mudem para o quarto, já que fica perto da escola deles. Logo após concluir a investigação, Kotoko volta aos 3 yokais para lhes contar o que descobriu. Ela lhes explica que o animal de estimação do gerente foi a causa do baque que eles estavam ouvindo. Kotoko diz que a boneca é uma mentira criada pelo gerente para evitar que os inquilinos soubessem que ele estava mantendo um animal. Animais não são permitidos no prédio, e isso seria muito ruim para a administração se descobrissem que o próprio gerente tem um pet. Kotoko acrescenta que dizer às pessoas que um exorcismo foi realizado no quarto fará com que o quarto e o prédio mantenham sua reputação. A razão pela qual o gerente mentiu tão bem sobre o assunto é porque o animal de estimação que ele mantinha era um réptil. Kotoko garante ao fantasma que resolveu todos os problemas e até encontrou uma forma de punir o gerente. Ela fez o gerente alugar o apartamento para Kuro, por um preço baixo, em troca de seu silêncio. Com isso, Kotoko resolve facilmente mais um caso que lhe foi trazido. Depois que Kuro e Kotoko saem da cena, Kuro pergunta por que ela mentiu aos yokais que não havia boneca. Aparentemente, havia uma boneca no quarto, mas Kotoko não queria contar a eles. Ela diz a Kuro que é arriscado fazer isso porque a boneca é poderosa, e isso também pode arruinar a reputação do apartamento. Eles foram pagos para remover a boneca e exorcizá-la, e é isso que ela planeja fazer. Kotoko então explica a Kuro que tipo de boneca é. Ela diz que a boneca é amaldiçoada, criada há centenas de anos para afastar o mal. É muito poderosa, e Kotoko deduz que o antigo ocupante deve ter encontrado a boneca e a levou consigo para seu quarto. A boneca estava em hibernação, mas depois que o ocupante deixou a casa, eles devem ter feito algo para reativá-la. A boneca então começa seu trabalho daquela noite em diante para afastar yokais e outros seres espirituais. A boneca só protegerá onde está e não sairá do lugar. E essa é a razão pela qual não deixou o quarto. Kotoko diz que o fantasma que lhe trouxe o caso teria sido exterminado se tivesse tentado investigar. Acontece que Kotoko e Kuro haviam movido a boneca para as palavras com o plano de voltar e realizar um exorcismo. Kotoko havia avisado a todos os yokais da área para ficarem longe até que ela resolvesse o problema. Eles chegam onde a boneca está e a verdadeira identidade da boneca se revela. Ela tem uma imagem que se assemelha à de um lutador de sumô, mas possui 4 braços e um chifre. O baque alto que eles estavam ouvindo é a boneca batendo os pés no chão. Kotoko percebe que o antigo ocupante do quarto era um lutador de sumô, e essa foi a razão pela qual ele se interessou pela boneca. No entanto, ele mais tarde sofreu uma lesão e não pôde mais lutar.
Ele então deixou a boneca no apartamento quando estava saindo. Kotoko então diz a Kuro para lutar contra a boneca se quiserem derrotá-la. A boneca logo percebe a presença de Kuro e avança contra ele. Com seu primeiro golpe, ela quebra o braço de Kuro. Durante a luta, Kuro é morto e ele usa essa oportunidade para criar um futuro para derrotar a boneca. Ele consegue arremessar a boneca no chão, mas ela é muito forte para ele. A boneca está prestes a esmagar sua cabeça quando Kotoko intervém e empurra seu cajado no pescoço da boneca. Kuro finaliza a boneca girando o cajado e arrancando a cabeça dela. A boneca é derrotada e sua representação física é destruída. 11 anos atrás, dois amigos, Hayato e Masayuki, são vistos caminhando na montanha quando Hayato de repente empurra Masayuki pela encosta íngreme. Masayuki aterrissa na parte inferior da montanha, mas sobrevive. No entanto, ele é incapaz de mover o corpo e percebe que provavelmente morrerá congelado. Assim que pensa nisso, uma mulher de branco aparece à sua frente. A mulher repreende Masayuki por escalar a montanha com alguém que não gosta dele, mas Masayuki afirma que o rapaz era seu amigo de confiança, e ele não tem ideia do porquê ele fez o que fez. O rapaz não sabe o que a senhora é, e ela o informa que é uma criatura que os humanos de hoje conhecem como Yukiana. Masayuki acredita que a senhora está ali para matá-lo, mas na verdade é o contrário. Ela cria um iglu ao redor dele para mantê-lo seguro e ajudá-lo a passar pela noite gelada. Masayuki pergunta a Yuki por que ela o está ajudando e ela diz que faz isso porque o vê como alguém jovem e que ainda tem muito para viver. Ela então pergunta a Masayuki se ele tem algum dinheiro consigo, e ele diz que sim. O rapaz se pergunta por que a senhora precisa de dinheiro, e ela responde que usa o dinheiro para comprar coisas e afins. Ela pode facilmente pegar o que quer sem ser vista, mas estaria indiretamente prejudicando o negócio da pessoa, e isso a afetaria mais tarde. Então ela tenta evitar tal cenário. Depois disso, Yuki parte e espera que o rapaz sobreviva até o dia seguinte. Na manhã seguinte, Yuki aparece e fica impressionada que o rapaz ainda esteja vivo. Ela então o carrega da montanha e desce para colocá-lo em segurança. Ela o avisa para não contar a ninguém sobre ela, ou ela aparecerá e o eliminará. Enquanto isso, Hayato está ocupado dizendo aos policiais que seu amigo caiu na neve e ele não conseguiu resgatá-lo. Nesse momento, Masayuki entra na sala e Hayato fica em choque e surpresa total. Masayuki não perde tempo em dizer aos policiais que Hayato foi quem o empurrou da montanha. Depois disso, Masayuki é levado ao hospital e cuidado. Ele recebe uma oferta dos pais de Hayato para que ele desista do caso. Ele não tem escolha, pois eles são ricos e influentes. Ele soube pelos policiais que Hayato tentou matar Masayuki por causa de uma mulher que gosta de Masayuki, mas Hayato tem uma queda por ela. Hayato decidiu eliminar Masayuki para usar o momento de luto e se aproximar de sua paixão. Masayuki não acredita que alguém que ele chamava de amigo do ensino médio realmente tentaria matá-lo. Masayuki desiste do caso, mas revela que nunca mais quererá ver Hayato. Agora, nos dias atuais, Masayuki está andando pela rua quando vê uma senhora ocupada saboreando seu sorvete, e ele decide comprar um e se juntar a ela. Acontece que essa senhora é Yuki, e ela é quem salvou a vida dele 11 anos atrás. Yuki fica surpresa que o rapaz ainda a reconheça, e ele a informa que nunca poderá esquecer a pessoa que o salvou. Yuki também reconhece o rapaz porque seres espirituais não usam apenas a aparência física para diferenciar humanos, mas também o cheiro, a cor e coisas do tipo. Enquanto continuam conversando, Masayuki diz a Yuki que ela está livre para segui-lo para casa, porque ele acabou de alugar um apartamento nos arredores da cidade. Yuki percebe que há algo errado com o rapaz, e ele revela que sua esposa, em quem ele confiava profundamente, tinha um amante e tentou assassiná-lo por causa disso. Eles se divorciaram em junho passado, e a empresa que ele também fundou após a faculdade foi tomada por uma empresa maior devido à traição de um colega. Por causa disso, ele tem pouca ou nenhuma confiança nos humanos novamente. Ele está feliz por ter encontrado Yuki porque ela parece ser a única pessoa com quem pode conversar. Yuki gosta de dinheiro, e diz que Masayuki só terá o melhor dela se tiver dinheiro. Masayuki garante à senhora que tem dinheiro suficiente para se manter por 30 anos. Ao ouvir isso, Yuki decide ser a confidente do homem e alguém com quem ele pode conversar a qualquer momento. Eles começam a sair juntos para comprar coisas e também cozinhar em casa. 4 meses depois, Masayuki e Yuki estão em casa, se divertindo, e Yuki aproveita a oportunidade para contar a Masayuki sobre Kotoko. Masayuki fica surpreso ao saber que Kotoko é humana, e ela é basicamente o ser divino da sabedoria. Yuki perguntou a Kotoko sobre seu relacionamento com Masayuki, e ela obteve sua bênção para ficar com o rapaz. No entanto, ela a avisou para não usar seu poder para influenciar o mundo humano. Masayuki é conhecido por ficar em casa e não sair. Até seus vizinhos têm medo dele, mas ele não parece se importar com isso. Na próxima cena, Masayuki e Yuki estão em casa quando policiais aparecem na porta para dizer a Masayuki que sua ex-esposa, Miharu, foi morta, e ele é o principal suspeito. Yuki se transforma em um coelho de estimação para evitar que os policiais se apeguem a qualquer coisa. Ela então leva o caso a Kotoko para ajudar a resolvê-lo e também para vindicar Masayuki. Os policiais dizem a Masayuki que o corpo de Miharu foi encontrado em um leito de rio depois que ela saiu do trabalho por volta das 19 horas. Seu rosto foi esmagado com um objeto contundente. Os policiais então mencionam a razão pela qual Miharu e Masayuki se divorciaram. Masayuki fica surpreso ao ouvir isso, porque eles nunca contaram a ninguém antes. Os policiais perguntam como sua ex-esposa tentou matá-lo e ele decide contar a eles. Ele disse que isso aconteceu em março passado, quando Miharu colocou alguns
comprimidos para dormir em sua bebida energética, mas ele não conseguiu engolir tudo antes de sair de casa. Essa foi sua salvação, e ele conseguiu chegar ao trabalho sem problemas. Quando ele mais tarde descobriu sobre isso, e o fato de que Miharu tinha um amante, ele simplesmente se divorciou dela, e até dividiu metade de sua propriedade com ela. Ele também decidiu manter isso em segredo para não arruinar a reputação da senhora. Os policiais percebem que Masayuki é na verdade uma pessoa muito legal, mas dizem a ele que Miharu não o via assim. Aparentemente, há uma nota no quarto de Miharu indicando que, se ela morresse, Masayuki deveria ser responsabilizado. Masayuki diz aos policiais que não tem nada a ver com a morte da senhora porque não guarda rancor dela. Os policiais não acreditam nisso, e mencionam o fato de que Hayato, que tentou matá-lo anos atrás, também está morto. Ele realmente morreu após 3 anos tentando isso. Para solidificar ainda mais o que estão falando, eles dizem a Masayuki que há uma escrita na palma da mão de Miharu que diz Ayu. Eles acreditam que a senhora escreveu isso em sua mão antes de Masayuki a matar. Masayuki então argumenta ainda mais sobre isso e diz que não há garantia de que era o nome dele que estava prestes a ser escrito. A polícia então decide perguntar onde ele estava na noite do assassinato. A polícia tem uma foto dele com Yuki, mas não há como ele dizer a eles que estava com Yuki. Ele está confuso sobre o que dizer e os policiais lhe dizem que ele não tem escolha a não ser segui-los até a delegacia para interrogatório. Yuki então o espera em casa até que ele volte naquela noite. Ao retornar, ele conta a Yuki sobre tudo e como as coisas são um pouco complicadas porque ele não pode realmente dizer aos policiais que está com Yuki. Na realidade, Yuki e a ex-esposa de Masayuki realmente se parecem. Yuki então pergunta ao rapaz por que ele se casou com uma senhora que se parecia com ela, e ele a informa que a imagem de Yuki nunca saiu de sua cabeça. Masayuki não está pronto para ficar em casa sem fazer nada, e ele decide sair para investigar as coisas sozinho. Ele tem dinheiro e tempo, e está prestes a sair, mas Yuki o impede porque a polícia pode estar observando-o. Foi então que ocorreu a Yuki que eles poderiam pedir a ajuda de Kotoko para resolver o caso. Depois que Kotoko finalmente concorda em encontrá-los, Yuki o carrega e segue para as montanhas onde Kotoko os espera. Masayuki fica chocado ao descobrir que uma jovem é o ser divino da sabedoria para os seres espirituais. Kotoko se apresenta a Masayuki, e quando é perguntada sobre seu namorado, ela fica zangada e diz que seu namorado se recusou a ir com ela. Depois disso, ela retorna ao tópico principal e diz que terminou sua investigação sobre o que está acontecendo com Masayuki. Como as datas dos yokais são diferentes das humanas, ela pergunta a Yuki se ela sabe o dia em que o assassinato aconteceu, mas ela acha difícil responder a isso. Kotoko diz que é possível que Masayuki realmente tenha matado Miharu, mas intencionalmente ficou com Yuki naquela noite para que pudesse ganhar a confiança de Yuki. Como Yuki confia nele, Yuki faria qualquer coisa por ele. Ele pode facilmente dizer a Yuki para eliminar aqueles que o prejudicaram no passado. Yuki ouve isso e começa a chorar. Masayuki fica chocado com tudo o que está ouvindo e nem sabe se Kotoko está dizendo a verdade ou não. Masayuki não consegue acreditar na invenção que a senhora apresentou, e quando tenta se defender, é atingido por outra dedução que o deixa tremendo. Nesse momento, Yuki abaixa a cabeça e implora a Kotoko para, por favor, confiar em Masayuki, porque ele é uma boa pessoa que não pode fazer todas as coisas que Kotoko disse antes. Yuki afirma que Masayuki é um homem gentil e incapaz de fazer coisas ruins. Kotoko então os choca ao revelar que está ciente de que Masayuki é inocente. Ela diz que tudo o que disse é basicamente uma mentira que ela fabricou. Ela sabe que Masayuki não está tentando usar Yuki por seus próprios motivos egoístas, porque ele teria tentado dormir com ela se quisesse isso. Engravidar Yuki teria sido a melhor maneira de fazê-la confiar nele, mas ele não fez isso. Ela só fez isso para mostrar a Masayuki o quão importante ele é para Yuki. Ela está pronta para desafiar a si mesma, que é um ser divino, apenas para provar a Kotoko que Masayuki é inocente. Ela então garante a Masayuki que já resolveu o caso, e explicará a eles em detalhes tudo sobre o caso. Kotoko diz a Masayuki que já sabe quem é o culpado, e mesmo sem a ajuda dela, suas chances de ir para a prisão agora são bem baixas. Ela narra que Miharu teria ameaçado Masayuki com a carta se ele fosse quem a matou. Além disso, ele tentaria se divertir com ela ou até mesmo roubá-la apenas para fazer parecer um assalto. Não há sinal disso, e a polícia conseguiu deduzir facilmente que Miharu foi morta por alguém que guarda rancor dela. Além disso, a polícia teria continuado a investigá-lo quando lhe perguntaram se tinha um álibi, e ele disse que sim. No entanto, Masayuki estava gaguejando, o que significa que ele não sabia o que dizer, e isso prova aos policiais que ele não estava preparado para o interrogatório. Isso mostra ainda que ele não teve nada a ver com a morte da senhora, porque ele teria se preparado para quando a polícia viesse. Kotoko então lhes diz que o assassino escreveu intencionalmente Masayu no nome do cadáver para direcionar os policiais a Masayuki como o principal suspeito. Masayuki começa a se perguntar quem poderia ter pensado em incriminá-lo porque ele nunca contou a ninguém sobre o que aconteceu entre ele e Miharu. Kotoko lhe diz que o assassino é alguém próximo a ele e que teria se certificado de que ele não tivesse álibi na noite do assassinato. Antes mesmo de Kotoko mencionar a pessoa, Masayuki já percebeu que a única pessoa que poderia ter feito isso é Lizuka. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Lizuka, mas se recusa a te atender, e conta a Kotoko sobre seu relacionamento com Lizuka. Ele diz que Lizuka é sua ex-funcionária, que ela deixou na empresa depois que ele foi expulso da empresa.
Ele se lembra de ter recebido uma ligação de Lizuka na noite do assassinato para saber se ele estava em casa. Kotoko então diz aos dois que Lizuka colocou seu plano de assassinato em ação assim que percebeu que Masayuki estava em casa e não teria álibi. Masayuki começa a se perguntar por que Lizuka está tentando incriminá-lo por assassinato. Kotoko diz que não tem a resposta para suspeitas de que Lizuka o quer, mas Masayuki não sente o mesmo. Ela tem tentado fazer Masayuki olhá-la, mas Masayuki não se sente mais atraído por humanos por causa de sua experiência passada. Quando Masayuki pergunta a Kotoko como ela sabe que a polícia está recuando em relação a ele, ela lhe diz que tinha alguns de seus súditos espionando os policiais. Pelo testemunho que ela reuniu, ela percebe que Masayuki não é o culpado. Uma vez resolvido isso, Kotoko se levanta para sair e diz aos dois que eles têm suas bênçãos. Nesse momento, Kuro aparece de onde estava escondido. Yuki fica assustada quando vê o rapaz e diz a Masayuki que ele é aquele de quem ela lhe falou. Ela sabe que Kuro não significa mal, mas ela simplesmente fica assustada quando está perto dele. Yuki carrega Masayuki e o tira de lá, depois de agradecer a Kotoko por sua ajuda. Depois que os dois se vão, Kotoko conta a Kuro mais sobre o que ela aprendeu em relação ao caso. Lizuka se aproxima de Miharu com a mentira de que há algo que ela quer lhe contar sobre Masayuki. Miharu se interessa e pede a Lizuka para segui-la até o leito do rio. Sem saber, ela acaba de dar a Lizuka a oportunidade perfeita para matá-la. Eles chegam lá e Lizuka saca o martelo que escondeu em sua bolsa. Ela então mata Miharu com este martelo e prepara o cadáver para incriminar Masayuki. Kotoko diz a Kuro que Lizuka decidiu matar Miharu porque queria uma maneira de se aproximar de Masayuki. Ela quer incriminar Masayuki pelo crime e ser quem o consolará quando ele finalmente tiver problemas. Ela queria ser o ombro para Masayuki chorar e usar isso para entrar em sua vida. No entanto, ela falha em calcular o fato de que não terá acesso a Masayuki quando ele for preso por assassinato. Kotoko diz que a polícia levará muito tempo para desvendar o caso, mas até lá, Masayuki estará forte o suficiente para aceitar a verdade. Yuki também terá se aproximado dele, e isso seria a pedra de cura perfeita para ele. Kuro então menciona que todos os problemas de Masayuki vieram com mulheres. Kotoko ri e diz: Masayuki provavelmente tem azar com mulheres. Mesmo com a Yuki, Masayuki pode simplesmente ficar paralisado a qualquer momento se não for cuidadoso. Kuro então se compara a Masayuki, pois ele basicamente sofre com Kotoko sendo sua namorada. Por outro lado, Masayuki agora admitiu que Yuki pode ficar por mais tempo que ele, mas precisa tornar cada momento especial com ela. Acontece que Masayuki finalmente está deixando alguém entrar depois de muito tempo. Na cena seguinte, Kuro pergunta a Kotoko se ela conseguiu rastrear Rika, mas ela diz que não. Ela tem se certificado de não deixar rastros desde que escapou da última vez. Rika não fica muito tempo em um lugar e ela permanece em locais com menos seres espirituais no ambiente para evitar que a espionem. Kotoko então fala sobre como uma vez conversou com Rika sobre o que ela mais teme. A única resposta que Rika lhe deu na época foi que ela tinha muito medo de Kotoko. Kuro fica surpreso ao ouvir isso e pergunta se Rika a odeia, mas ela diz que não. A cena volta para 2 meses antes dos tempos atuais. Rika é vista morando em um novo apartamento que acabou de alugar. Ela e o gerente Kazuyuki parecem gostar um do outro. Kazuyuki e sua namorada, Oki, estão ocupados conversando do lado de fora do apartamento quando ela lhes diz que está indo para a corrida de cavalos. Segundos depois, eles ouvem um caminhão atingir a mulher. Rika é arremessada longe, com líquido vermelho escorrendo de sua boca. Uma mulher diz a Kazuyuki e Oki que Rika foi atingida pelo caminhão porque estava tentando salvar sua filha. O gerente está assustado, mas fica chocado ao correr para Rika e vê-la de pé. Rika afirma que está bem e não há um único sinal de ferimento em seu corpo, mesmo com o impacto do caminhão. Mais tarde naquela noite, Kazuyuki e sua namorada estão ocupados discutindo o quarto 305 para onde Rika acabou de se mudar. Aparentemente ocorreram 3 suicídios no quarto, mas Rika não se abala. O gerente não sabe se ela tem parentes, pois ela se mudou com apenas uma bagagem. Os dois se sentam para assistir a corrida de cavalos, apenas para descobrir que a aposta que Rika fez antes deu certo e ela ganhou uma quantia ridícula de dinheiro. Eles ainda estão no meio dessa conversa quando Rika aparece. Os dois ficam surpresos ao descobrir que Rika recebeu alta. Eles contam a ela sobre sua vitória, mas ela não parece realmente se importar. Ela está prestes a sair quando os dois a convidam para jantar. Enquanto jantam, eles conversam sobre o quarto para onde ela se mudou. Depois de ouvir as circunstâncias em que as 3 pessoas anteriores morreram, ela lhes diz que não há nada com que se preocupar. Ela os assegura de que nada de sobrenatural aconteceu, e ela associa isso a causas naturais. Quando perguntada por que se mudou para o quarto, ela lhes diz que está se escondendo de seu primo e da namorada dele. Ela afirma que a namorada de seu primo está dificultando sua vida. Ela é então questionada por que se sente mal por isso, e ela os informa que deveria ser ela quem estaria com seu primo, e não apenas uma garota qualquer. Mais tarde, Rika vem dizer ao gerente que está de partida, e ela o deixa com uma enorme quantia de dinheiro para se cuidar. Ela então implora para que ele não conte ao primo e à namorada dele sobre ela, porque eles já descobriram sua localização. Agora, nos dias atuais, Kuro e Kotoko chegam a casa. A primeira impressão que Kotoko dá aos dois é que ela é uma pessoa terrível. Kotoko e Kuro pedem para serem levados ao quarto de onde ela se mudou, e o gerente atende.
Kotoko verifica o quarto para ver se Rika deixou algo para trás, mas não encontra nada. Ela menciona que Rika agora terá mais cuidado em ficar em um lugar por muito tempo, pois quase foi pega desta vez. Depois de verificar o quarto, Kotoko assegura ao gerente que não há nada sobrenatural ligado ao cômodo, e eles podem simplesmente seguir em frente e colocar outra pessoa lá. O gerente então pediu a Kotoko para explicar por que a última pessoa que se suicidou teve que fazer isso, pois não havia nada de errado com ele e estava perfeitamente bem. Kotoko diz que o rapaz fez isso porque queria descobrir se ele era a razão pela qual sua ex-namorada se suicidou. Aparentemente, sua ex foi a segunda pessoa a se suicidar no quarto depois que eles terminaram. No entanto, o rapaz percebeu que o quarto não era assombrado e decidiu se suicidar depois de pensar demais sobre o assunto. Ele não queria que a sociedade o culpasse pela morte de sua ex e deu o passo ousado de se suicidar por culpa excessiva. Depois que os dois se vão, o gerente e sua namorada conversam sobre o que acabaram de ouvir a respeito de Rika e seus parentes. Eles começam a se perguntar se ela está apenas amargurada e magoada porque Kotoko tirou o primo dela. Por outro lado, Kotoko diz a Kuro que percebeu que Rika está dizendo às pessoas que ela é uma pessoa terrível. A seguir, uma senhora idosa, Tai, é vista se exercitando em sua casa e se divertindo com seu gato. Acontece que ela realmente encontrou o gato em sua porta alguns meses atrás, e ela o acolheu porque estava fraco. O gato está com ela desde então e se recusou a sair, servindo como seu companheiro. Mais tarde, Tei está em sua corrida habitual quando encontra os moradores da cidade que estão reunidos na praia. O prefeito também está com eles, e estão reclamando do número de peixes mortos que estão chegando à costa. Isso tem acontecido no último mês, e os pescadores da cidade já estão preocupados. Eles precisam encontrar uma solução para isso, ou então ficarão sem peixe e rapidamente. Os pescadores suspeitam que uma maldição os está afetando, mas Tai lhes diz para não pensarem assim. Eles estão chamando esse fenômeno de maldição de Zenta. Depois de lhes dizer isso, Tai retoma sua corrida, mas o prefeito a segue. Tai então narra que Zenta é um homem idoso, cujo filho deixou a cidade para formar uma família. Quando o filho voltou, ele trouxe consigo seu filho, Tsubasa, que é o neto de Zenta. Pouco depois, o neto é atropelado por um carro. Infelizmente, os 4 turistas que estavam dentro do carro não receberam nenhuma punição. Não demora muito depois disso para que Zenta morra de tristeza. Um mês depois, os peixes começaram a morrer e as pessoas associaram isso ao que aconteceu com Zenta. O prefeito, que está ocupado seguindo Tei, então começa a falar sobre o que poderia ter acontecido. Tei não acredita que Zenta seja a causa de tudo o que está acontecendo, mas o prefeito tenta chamar sua atenção de volta para a sequência de eventos. Ele diz que Zenta provavelmente odiava a cidade pelo que aconteceu com seu neto. Além disso, ele pode querer fazer coisas que afastarão os turistas da cidade. Tei não acredita em nada disso e diz que Zenta parece ser inofensivo. O prefeito então a lembra que Zenta poderia ter realmente conseguido alguém para fazer isso por ele. Imediatamente ele diz isso. Tai para, porque quer ouvir muito bem o que o homem tem a dizer. O prefeito lembra a Tai que Zenta estava esculpindo uma boneca na madeira antes de morrer. Tei foi quem encontrou o corpo morto de Zenta, mas não havia boneca na casa. Tei realmente se lembra de ter encontrado o corpo de Zenta em sua casa, e a boneca estava de pé na frente dele. Mas quando os primeiros socorristas apareceram, não havia mais nenhum sinal de boneca na casa. O prefeito então fala sobre a possibilidade de a boneca ter recebido vida de Zenta. Tei não quer acreditar nisso porque está cética quanto ao fato de a boneca ser responsável pela morte dos peixes. Após uma longa conversa, Tei e o prefeito chegam à conclusão de que uma cerimônia de purificação será realizada para que possam limpar o nome de Zenta de tudo o que está acontecendo. Tai volta para casa e encontra o gato conversando com um de seus amigos fantasmas, e ela diz ao gato para parar de convidar seus amigos para a casa. Ela já tem muito com que se preocupar e não quer que mais coisas sejam adicionadas às suas preocupações. Ela só quer que o gato haja como um gato normal, mas não há sinal de que algo assim vá acontecer. Tai então pergunta se ele sabe algo sobre os peixes que estão morrendo, mas o gato diz que não. No entanto, ele decide cooperar quando Tei ameaça não lhe dar vinho forte novamente. Ele então diz a Tai que a boneca de Zenta geralmente aparece por volta da 1h da manhã. Ele explica que a boneca geralmente desce da montanha para o oceano e virá para a praia que fica abaixo da casa de Tai. Tai fica impressionada ao ouvir isso. Naquela noite, os dois decidem ir verificar a praia. Tai fica chocada ao descobrir que há muitos monstros ao redor de sua casa. Momentos depois, a boneca aparece e todos, incluindo os monstros, se escondem atrás de um abrigo. De repente, um gorila aparece e o gato assegura a Tai que o gorila está ali para lutar contra a boneca. Ao mesmo tempo, um caranguejo gigante também surge do rio. O gorila e o caranguejo planejam estrangular a boneca e eliminá-la juntos. No entanto, a boneca libera uma explosão de ondas elétricas de sua mão e elimina o caranguejo. O gorila também teria sido eliminado, mas conseguiu bloquear o ataque com sua arma. O gorila percebe que não é páreo para a boneca e decide recuar. A boneca então segue para debaixo d'água. O gato diz a Tai que a eletricidade só sai da mão direita da boneca, mas é muito rápida para eles a subjugarem facilmente. Nesse momento, a boneca libera uma onda massiva de eletricidade na água. Tei fica chocada ao ver isso, e começa a se perguntar se Zenta odeia tanto a cidade a ponto de ir tão longe. Depois disso, Tei e o gato voltam para casa, e o gato lhe diz que a boneca vai para a montanha para se secar depois de terminar. Mas não há ninguém corajoso o suficiente para segui-la e saber onde ela descansa. Tei está preocupada com isso, mas o gato assegura a Tei que um ser espiritual levou o caso a Kotoku para pedir ajuda, e ela chegará no dia seguinte.
No dia seguinte, Kuro e Kotoko aparecem na casa de Tai. Tai fica surpresa ao descobrir que um humano normal é um ser divino para os seres espirituais. Kuro traz um presente para a mulher e ela os convida para sua casa para continuar a discussão. Depois de ouvir tudo sobre a boneca e sua criação, Kotoko diz que seria bom se ela conseguisse contatar Rika, pois ela é a especialista nesse tipo de coisa. Kotoko sabe que a boneca foi criada por Rancor, e o velho a modelou baseada no filme Pinóquio, então a boneca será chamada de Pinóquio de agora em diante. Kotoko fica chocada ao descobrir que parte da boneca é feita de madeira que contém um meteorito. Tai explica que Zenta foi para a floresta para se suicidar, mas foi então que um galho contendo um meteorito caiu acidentalmente à sua frente. Ele levou o galho para casa, e com o tempo, ficou enfatuado por ele. Quando Zenta contou às pessoas sobre isso, elas riram dele e não acreditaram que havia uma madeira que continha um meteorito. O velho se dedica a trabalhar na madeira com a esperança de que a pedra nela incrustada tenha o poder de realizar seu desejo. Ele esperava trazer seu neto de volta à vida, e o único braço que tem o meteorito é de onde vem a onda elétrica. O gato fica surpreso ao descobrir que o meteorito é o que está dando a Pinóquio a capacidade de usar poderes elétricos. O gato está preocupado que eles não tenham chance contra um ser cósmico, mas Kotoko parece esperançosa. Tai acredita que Kotoko não tem a força ou o poder de fogo para lutar contra a boneca, mas o gato lhe diz que eles têm Kuro ao lado deles. Isso é tudo o que importa. Ele diz à senhora que Kuro é poderoso e pode até ser considerado um monstro. Depois de reunir todas as informações que precisa, Kotoko decide que armar uma armadilha é a melhor opção para se livrar da boneca. Ela planeja enterrar explosivos na areia por onde a boneca passa, e eles a explodirão em pedaços assim que ela pisar neles. Ela então menciona uma alternativa caso não consigam encontrar explosivos, que é o uso de substâncias inflamáveis para se livrar do monstro. Kotoko então diz algo estranho sobre isso. Ela se pergunta por que a boneca não está indo atrás dos 4 estudantes universitários que estavam dentro do carro que matou o neto de Zenta. É evidente que Zenta odeia os 4, mas não houve notícias de que os 4 jovens estejam morrendo misteriosamente. Kotoko então assegura a Tai que encontrará uma maneira de destruir a boneca sem causar caos ou estragos aos moradores da cidade. Mais tarde naquela noite, Kotoko, Kuro, os monstros e Tai se preparam para armar a armadilha para a boneca. Depois que todos os preparativos foram feitos, Kotoko aparece para dizer a Kuro que a boneca agora está indo para a praia. Eles têm alguns minutos para se preparar e ela diz a Kuro para ter cuidado e evitar morrer. Ela só está dizendo isso a ele porque os monstros já estão reclamando que ela não se importa com Kotoko. Pouco depois, a boneca começa a se aproximar da praia, e Kotoko diz a Tai que eles precisam ter cuidado ao eliminar a boneca. Existem bonecas amaldiçoadas que são usadas para causar dor a outras pessoas, e Zenta pode ter amarrado os 4 jovens à boneca com a esperança de que, ao destruir a boneca, automaticamente se livraria dos jovens que mataram seu neto. Kuro começa a lutar contra a boneca, mas não é uma tarefa fácil para ele, pois ele é eletrocutado repetidamente. Kotoko explica ainda que Zenta já tinha tudo planejado. Como ele guarda rancor tanto da cidade quanto das 4 pessoas que mataram seu neto, ele está basicamente usando uma pedra para matar 2 pássaros. Assim que os moradores se reunirem para destruir a boneca, os estudantes morrerão, e isso deixará os moradores com profundos arrependimentos em seus corações. Zenta estará livre de culpa porque não foi responsável por dar o golpe final. Esta é a razão pela qual Kotoko planeja desfazer qualquer maldição que esteja na boneca primeiro, antes de executar seu plano para destruí-la. A boneca logo pisa no local marcado, e Kuro aproveita a oportunidade para agarrar o melhor futuro possível. A boneca cai em uma vala, e os monstros puxam uma corda que já está presa à armadilha, para impedir que a boneca use sua arma. Kuro começa a trabalhar e encontra 4 nomes na boneca, mas quando ele olha de perto, percebe que há outro nome nela, e esse é o nome de Tai. Tai diz que o velho provavelmente adicionou o nome dela porque ela parecia feliz. Para se livrar dos nomes, Tai sugere que Kuro os retire, e é isso que ele começa a fazer. Ele retira o nome de Tai, e ela não sente nada, o que significa que ela está livre de perigo. A boneca é então destruída, e Zenta mais tarde revela a razão pela qual Zenta esculpiu o nome dela na boneca. Ela revela como seus filhos morreram quando ela era mais jovem, e como seu marido também morreu, mas ela sempre pareceu feliz sem mostrar sua dor. Ela conclui que essa é a razão pela qual Zenta a queria morta. Enquanto Kotoko e Kuro voltam para casa, é revelado que o meteorito agora está com Kotoko para custódia. Logo depois, Kotoko se encontra com o presidente do grupo Otunashi, o presidente Goichi. Ele é um homem rico que administra pelo menos 200 hotéis ao redor do mundo, e ele está optando por sentar com Kotoko para ter uma conversa individual com ela. Goichi diz a Kotoko que ele originalmente não é da família Otunashi. Ele estava trabalhando em um dos hotéis, mas lhe foi oferecida uma posição de gerência, e depois disso, ele se casou com a filha do CEO, Sumi. Sumi deu à luz 3 filhos, e Kotoko faz menção a uma história que ela ouviu sobre Sumi. Dizia-se que ela foi atacada e morta por um ladrão, mas o culpado não foi preso desde então. Goichi então surpreende Kotoko ao dizer a ela que ele é o suspeito que eles estavam procurando. Goichi diz a Kotoko que ele não foi quem matou Sumi, mas ele contratou uma raposa chamada Yoko para fazer isso por ele.
Isso aconteceu há 23 anos e ele conseguiu aprender sobre o sobrenatural porque, obviamente, administra um hotel. Kotoko já está ficando desconfortável ao ouvir isso, e ela exige que o homem lhe diga aonde ele está indo, porque ela só lhe concedeu uma audiência porque seus pais pediram. Goichi explica que Sumi estava tentando expandir os hotéis, e ela não se importava com o que acontecia com os outros. Ela havia incorporado seus filhos nos negócios, e Goichi achava difícil fazer algo a respeito. Ele está isolado na casa da montanha um dia, pensando nisso, quando Yoko aparece para ele e oferece ajuda. Goichi queria Sumi morta para impedi-la de corromper seus filhos. Yoko então pergunta a Koichi o que ele quer que ele faça, e ele diz à raposa para matar sua esposa, o que ela concorda em fazer. No entanto, a raposa também quer algo em troca, e esta é a expansão da encosta da montanha. A raposa quer que Goichi garanta que seja habitada por humanos, e Goichi aceita o acordo. Uma vez feito isso, Sumi literalmente morreu 10 dias depois, após ser atacada na rua. Depois que o funeral é arranjado, a raposa aparece para Goichi novamente e diz a ele para não esquecer sua promessa, ou então ela o matará em seguida. 6 meses depois, Goichi conseguiu desenvolver a montanha, e as coisas também começaram a ir bem. Seus 3 filhos se desvinculam do negócio de hotéis e se aventuram em outra coisa em que agora são bem-sucedidos. Goichi diz a Kotoko que ele morrerá no próximo ano devido a uma doença, mas ele ainda não contou isso à sua família. Ele revela que está ciente de que o que fez foi ruim e não se importaria de ser punido por isso. Goichi realmente tem um plano para fazer com que seus filhos saibam que ele matou a mãe deles, ele quer fazer isso antes de morrer e precisa da ajuda de Kotoko para conseguir. Não há como ele contar aos filhos que contratou uma raposa para matar a mãe deles sem a ajuda de Kotoko. Pouco depois, Kotoko faz com que outras 2 raposas encontrem Yoko e o tragam até ela. Ela assegura a Yoko que ele não será punido se confessar ter matado Sumi. 2 semanas depois, Kotoko finalmente conta a Kuro sobre isso, e o informa que o plano ainda está em andamento. Ela também tem planos de desmantelar toda a riqueza que Goichi acumulou ao longo de sua vida. Além disso, Kotoko quer assustar os filhos de Goichi e garantir que eles não tenham mais nada a ver com o sobrenatural. Ela também vai garantir que Yoko seja punido por interferir nos assuntos do mundo humano. Kotoko também quer resolver isso de uma forma que Goichi não se sinta tão confortável e relaxado a ponto de poder recorrer ao sobrenatural sempre que tiver um problema. Kotoko sabe que Goichi tem um plano próprio, mas ela também tem o dela, que vai anular o do presidente. Ela não vai revelar isso ainda, até que seja a hora certa. Mais tarde, Kotoko elabora um plano. Ela diz a Goichi que ele vai confessar aos filhos que foi ele quem matou a mãe deles, e pede que eles lhe digam como ele fez isso. Ele vai assegurar a eles que quem acertar terá direito à riqueza que ele acumulou até agora. Kotoko quer que Kuro ajude naquele dia. Ele inicialmente recusa a oferta, mas depois muda de ideia e diz a Kotoko que a ajudará. Em 3 de setembro, Goichi reúne todos que ele sabe estarem conectados a ele, e lhes diz a condição em torno da partilha da herança. As pessoas que ele reuniu incluíam o marido de sua filha. Kotoko será juíza-presidente, e Goichi assegura à sua família que eles verão a verdade depois que suas respostas forem apresentadas. Kotoko informa que o exercício durará 2 dias, e eles terão esse tempo para encontrar as melhores respostas. Acontece que a neta de Goichi, Ryan, recebeu uma proposta do filho mais velho, Ryoma, para resolver o caso em seu lugar. E se ela conseguir a resposta certa, estará livre para gastar a herança que adquirir como bem entender. Assim que todos se sentam, Kotoko explica por que o presidente a escolheu para presidir o caso. Além disso, ela menciona que quem perder a machucará, mas o grupo a assegura de que não farão nada contra ela. Ela pergunta se a conhecem, mas eles negam. Alguns tentaram investigar seu passado, mas todos falharam. Um deles até teve seu sobrinho, que estudou com Kotoko, avisando-o para não irritar a garota. Após ouvir tudo isso, Kotoko os assegura de que é uma pessoa legal e que não há nada a temer. Antes de sair, Kotoko diz ao grupo que eles podem formar uma aliança. Assim que acertarem a resposta, podem dividir a herança e também decidir como querem as classificações. O que decidirem será o que ela dirá a Goichi. Ela lhes dá 1 hora para pensar e sai. Assim que ela deixa a sala, o grupo começa a debater como lidar com a situação. Eles querem resolver isso da maneira mais fácil possível. Ryan é a mais calma de todos, e tenta encontrar a brecha em tudo. Ela se acalma para refletir sobre tudo que Kotoko lhes disse a respeito do caso de assassinato. Kotoko depois entra para explicar em detalhes como o assassinato foi cometido, e a data. Ela contou como Sumi foi morta ao sair do hospital para exames particulares. Sua bolsa foi roubada, forçando a polícia a classificar o caso como assassinato e roubo. Kotoko também mencionou todas as ameaças que a mãe lhes fazia quando viva. Ela gostava de ameaçá-los de expulsão da empresa se não fizessem o que ela queria. Ela diz que tudo isso é suficiente para os filhos quererem matá-la, mas não são responsáveis pelo assassinato, pois todos tinham um álibi. Ela também mencionou que o próprio Goichi nem estava na cidade quando isso ocorreu. O grupo todo começa a recontar como foi seu dia na data da morte da mãe. Parece que cada um deles tinha um álibi forte para se apoiar. Após ouvir tudo isso, Ryan se irrita e pergunta a Kotoko se ela insinua que Goichi esperou que todos tivessem um álibi forte antes de matar a mãe. Mas Kotoko nega.
Conforme o caso avança, Ryan pensa em desistir, pois se importa menos com a herança, mas algo a impede. Nesse momento, o segundo filho, Tsutsumu, se manifesta e revela que ele e o primogênito planejavam matar a mãe. No entanto, a mãe deles foi morta enquanto ainda planejavam isso. Ryan fica surpreso ao ouvir e comenta como seu pai e tio sempre discutiam e nunca estiveram em bons termos por anos. Kotoko diz que isso ocorre por causa do que eles tiveram juntos anos atrás. Contudo, Kotoko sabe que os dois não são os culpados, pois tem um álibi forte para se apoiar. Nesse instante, Susumu menciona que o álibi deles era falso. Ele diz que ele e Ryoma planejaram uma briga falsa para fazer todos acreditarem que estavam no escritório. Eles brigam inicialmente fora do escritório e depois levam para dentro. Sabem que ninguém virá separá-los e um deles usa essa chance para sair sorrateiramente e matar a mãe. Este era o plano deles, mas presume-se que Goichi soube disso e decidiu matar Sumi sozinho. Esta é a alegação que Suzumu apresenta. Ele a apoia dizendo que Ryoma enviou a filha ao encontro porque queria que ela soubesse a verdade. Depois de Susumu dizer isso, ele revela o quão aliviado está por ter contado a verdade após muitos anos. Agora é a vez da confissão de Karuko, e ela é representada pelo marido. Kotoko sugere que o álibi de Karuko era falso no dia do assassinato. Ela saiu naquele dia, matou a mãe, voltou para casa e fraturou a perna para parecer que esteve em casa o dia todo. Após ouvir isso, o marido de Karuko, Koya, revela que a dedução está correta. No entanto, não foram eles que mataram Sumi. Eles ainda estavam planejando quando foram informados de que Sumi havia sido morta. Ele acredita que Goichi soube disso e fez justiça com as próprias mãos. Os dois grupos falam sobre o alívio de terem confessado. Eles se voltam para Kotoko, tentando saber o que vem a seguir, mas Kotoko lhes diz que ainda não acabou. Ela afirma que eles apenas confessaram seus pecados, mas não deram a resposta real que ela e Goichi desejam. Ela quer que eles determinem como Goichi matou a mãe deles, e este é o verdadeiro enigma que ela quer resolver. Depois de ouvirem isso, todos os envolvidos saem para tomar um ar. Após a saída deles, Kuro vai para o quarto descansar e Kotoko o acompanha. Kuro fala sobre os métodos que Kotoko usa para fazer as pessoas confessarem. Ela diz que Goichi não sabe disso, mas ela o faz intencionalmente. Ela até planeja apresentar uma solução para eles, pois não quer esperar que encontrem as suas. Rion sai para ligar para o pai sobre o que acabou de descobrir. Ela fica surpresa, mas não zangada. Contudo, sente que o pai deveria ter vindo ao encontro sozinho. O pai diz que tinha medo de Goichi o denunciar e por isso decidiu enviar Rion. Ele então conta a Rion sobre a avó dela, e como ela era uma tirana que só queria que sua vontade fosse feita. Ele diz que o pai de Sumi, Denjiro, foi quem traçou um caminho para a filha. Ele lhe disse o que fazer e a mulher seguiu isso à risca. Para expandir o negócio, ela tentou controlar os filhos e fazê-los cumprir seus desejos. Isso corria bem enquanto ela estava viva. No entanto, Ryoma sabe que Sumi é um fantoche de Denjiro e não pode dizer não ao pai. Ela sabia que os filhos precisavam encontrar a felicidade, mas não havia como libertá-los. Ryoma então diz que a mãe morreu na hora certa, pois puderam preservar a empresa, e os filhos também encontraram a felicidade. Ele considera a mãe sortuda, mas não acredita que esteja certo por tentar matá-la. Após ouvir tudo o que o pai tem a dizer, Rion percebe que Kotoko, na verdade, estava tentando lhe dar uma pista. Ela conseguiu descobrir algo a partir do que o pai disse e encerra a ligação em seguida. Ao retornar à sala, Rion diz a todos, incluindo Kotoko, que descobriu o que ela quer. Kotoko sorri ao ouvir isso, e provavelmente é porque ela vinha preparando tudo para Rion desde o início. Ryan então solta que chegou à conclusão de que sua avó se matou. Os outros acham difícil acreditar, e Ryan decide explicar. Ela diz que Sumi é uma mulher de sucesso, mas está à beira do fracasso, e não quer que isso aconteça porque terá que prestar contas a Denjiro. Sumi percebeu que a única saída do terror que sentia, e para proteger a empresa, era se matar. Tsusuma se pergunta por que a mãe não desobedeceu Denjiro, e Kotoko informa que ela estava sob tanta pressão, e se matar foi a única solução que viu. Além disso, ela decidiu fazer de um jeito que não parecesse ao público que ela tirou a própria vida. Deixar óbvio que ela se matou teria destruído a reputação da empresa. Rion então explica como Sumi se certificou de estar sozinha num beco antes de tirar uma faca que havia escondido. Ela então segura a faca com suas roupas para evitar deixar impressões digitais. Depois disso, ela enfia a faca em si mesma e cai morta. Susumu então questiona por que Goichi alegaria ter matado Sumi se não foi ele. Rion diz que Goichi pode ter sido quem lhe deu o empurrão final para isso, e por isso ele se sente responsável. Rion diz que tudo o que Sumi precisava era Goichi dizendo que os filhos a queriam morta, e ela o faria sem hesitar. Após ouvir isso, Tsusumu fica triste, alegando que os filhos têm algo a ver com a morte dela, mas Kotoko contesta. Ele diz que não há garantia de que o pai soubesse que eles planejavam matar a mãe. Ele deve ter usado os filhos para chegar a Sumi.
Após apresentar sua resposta, Kotoko pergunta aos outros se concordam com ela, e todos dizem sim. Como todos concordaram, ela lhes diz que apresentará a resposta a Goichi no dia seguinte ao meio-dia. Ela pergunta a Ryan se ela gostaria de contar a Goichi a resposta sozinha, e ela concorda. Todos ficam aliviados por terem chegado a uma solução provável, e há um ar de alívio entre eles. No dia seguinte, Goichi lhes diz que a resposta está correta, mas os informa que não tinha ideia dos planos deles para matar a mãe. Ele está aliviado por ter conseguido fazer isso antes que executassem o plano. Ele está pronto para assumir a responsabilidade por matar Sumi, e tudo o que quer deles é que o vejam morrer. É quando ele os informa que morrerá em breve. Eles ficam chocados ao ouvir isso, mas não têm escolha senão seguir a decisão do velho. Kotoko então lhe diz que Rion concordou em permitir que Goichi divida a herança como quiser. Goichi agradece a Kotoko pela ajuda, mas ela diz ao homem que não há necessidade de agradecer, pois ainda não acabou. Kotoko se levanta para dizer a Rion que Sumi não se matou. No entanto, ela foi assassinada e Kotoko está pronta para lhes dizer quem é o verdadeiro assassino. Uma cena em flashback mostra Kotoko interrogando Yoko, e ele revela que não foi ele quem matou Sumi. Ele apenas fingiu ter feito isso para obter a recompensa dele. Ele revela que planejava atacar Sumi no dia em que ela estava sozinha, mas, enquanto ele estava prestes a agir, Sumi foi emboscada por alguém que a matou. Yoko queria que parecesse que ele o fez, e rapidamente se transformou na aparência de Sumi, e gritou que um ladrão estava atacando para atrair a atenção das pessoas para o corpo. Kotoko facilmente percebe que Yoko sabe quem é o assassino, e por isso ele optou por protegê-los, e Yoko concorda. Yoko revela que a verdadeira assassina é Kaworuko, e é exatamente isso que Kotoko diz a todos no encontro. Kotoko explica que Kaworuko se aproximou da mãe por causa do relacionamento delas, e foi então que ela enfiou a faca nela, e também fez parecer um roubo. Kotoko confronta Koya e o informa que ele revelou sua mentira ao explicar como ele e Karuko planejaram matar Sumi. Kotoko sabe que a confissão de todos o impulsionou a confessar também, mas ele é o único que está pronto para deixar Goichi assumir a culpa pelo assassinato. Kotoko disse que não teria dito nada, mas decidiu fazê-lo quando percebeu que Koya não estava pronto para confessar ou sequer sentir culpa pelo ocorrido. Koya fica bravo ao ouvir isso. Ele começa a desmentir tudo, tentando provar a inocência de Kaworuko. Kotoko informa que Sumi também não queria que a filha fosse punida, e por isso, gritou que um homem a atacou para que a polícia perseguisse a pista errada. Koya tenta se tornar agressivo após ouvir tudo isso, mas depois se acalma ao perceber que Kotoko tem tudo sob controle. Goichi acha difícil acreditar que sua filha seja responsável por matar a mãe. Kotoko confronta Goichi e lhe diz para fazer o que quiser com a informação. Ela conseguiu ensiná-lo a não depender ou se intrometer com poderes maiores. Esta é a verdade que ele é forçado a encarar depois de muito tempo. Ela lhe diz que seu desejo de matar a esposa o cegou para o fato de que sua filha poderia ter feito isso. Depois de dizer tudo isso, Kotoko diz a Kuru que é hora de partirem. Nesse momento, Koya aponta uma arma para os dois, impedindo-os de sair da sala. A família Odenashi fica abalada ao ver Koya sacar uma arma. Eles tentam persuadi-lo a não fazer isso, mas ele insiste que Kotoko e Kuru devem morrer. Kotoko tenta dissuadi-lo, mas ele permanece irredutível. Kuru então decide se aproximar dele de forma amigável, mas Koya dispara uma bala em sua cabeça, e Kuru cai no chão, deixando todos em choque total. Ele caminha em direção a Kotoko com a intenção de machucá-la, mas Kuru volta à vida e tira a arma dele. Koya é tomado pelo medo ao ver isso, e começa a tremer. Kuru larga a arma na prateleira, e Kotoko diz a Goichi para fazer o que quiser com o que aprendeu. Depois de dizer isso, Kotoko e Kuru saem da sala. Logo depois, Kaworuko tenta se matar, mas Koya a salva, e ela está internada no hospital há 2 semanas. Ela teme que Goichi traga os eventos à tona. Goichi também ficou abalado com o choque de tudo o que ouviu naquele dia. Rion, Susuma e Ryoma conversam sobre os acontecimentos. Rion diz que nunca mais quer encontrar Kotoko e Kuru, pois não acredita que sejam humanos. Mais tarde, Goichi chama Kotoko e Kuru ao seu quarto para falar sobre Rika. Aparentemente, ele ouviu falar de Rika antes de Kotoko. Rika foi a primeira pessoa a quem ele recorreu na tentativa de resolver o caso. Ele então revela que Rika foi quem lhe disse que Kuru e Kotoko poderiam ajudá-lo. Olhando para trás, Goichi agora teme ter procurado os dois para pedir ajuda, pois nada mais lhe parece real. Kotoko então começa a se perguntar por que Rika queria que ela resolvesse o caso. Kuru diz que ela deve ter feito isso para distrair Kotoko do que planeja em seguida, ou para mostrar a Kuru o quão aterrorizante Kotoko é. No entanto, Kuru está feliz com o fato de Kotoko ter resolvido o caso sem colocar emoções humanas nele. A seguir, 2 amigos, Jujoji e Kaijo, são vistos no restaurante Ayunagi desfrutando da melhor refeição servida a eles. Kotoko está sentada do outro lado da sala e um dos rapazes, Keijo, acha difícil tirar os olhos dela.
Seu amigo finalmente pergunta por que o convidou ao restaurante e ele diz que quer que conversem sobre sua saúde mental. Acontece que a esposa de Keijo faleceu, e ele tem tentado lidar com a vida. Enquanto os dois continuam a conversar, o amigo de Keijo de repente o atinge com a acusação de que ele foi quem matou sua esposa, Yuki. Seu amigo diz que chegou a essa conclusão com base em como o corpo foi encontrado. Ele continua apontando todos os fatores que cercam a morte de Yuki. Seu amigo afirma que Yuki planeja se divorciar de Kagyu, porque ele está ficando muito pegajoso e Kagyu não quer nada disso. Em suma, seu amigo deduz que Kagyu matou a mulher para poder tê-la para sempre. Kagyu pede provas ao amigo, mas o rapaz diz que não tem nenhuma. No entanto, ele consegue deduzir que Kagyu é o culpado pela forma como ele reage. Ele sabe que Kagyu seria alguém que teria querido encontrar o assassino de sua esposa para matá-lo, em vez de ficar lamentando sua morte. Seu amigo acredita que ele está satisfeito com o resultado do assassinato. Depois de dizer tudo isso, Kagyu pergunta se foi ele quem trouxe Kotoko para tentar encurralá-lo, mas ele nega. Ele lembra a Kagyu que foi ele quem o convidou para jantar há menos de 1 hora. O amigo de Kagyu de repente se curva e pede seu perdão. Ele finalmente percebeu que Kagyu não é o assassino, pois se fosse, não teria tempo para pensar em Kotoko, que está sentada do outro lado da sala. Kagyu então pergunta a Ryujoji por que ele não levou sua hipótese à polícia, e Ryujoji responde que nunca teve a intenção de entregar o amigo à polícia. Logo após os dois concluírem seu acordo, Kotoko se levanta e sai do restaurante. Mais tarde, os dois amigos também saem do restaurante. Após se separarem, Kotoko aparece para Kagyu e se apresenta ao rapaz. Ela então lhe diz para se entregar à polícia, porque ambos sabem que foi ele quem matou a esposa. Kagyu então narra como ele realmente matou sua esposa. Ele não queria que ninguém a tivesse e tirou a vida dela, armando a cena como se um criminoso o tivesse feito. No entanto, ele não tem se sentido bem por causa disso. Ele estava prestes a surtar quando Ryujoji o acusou disso antes, mas conseguiu se conter e esboçar um sorriso. No entanto, ele tem a intenção de se entregar à polícia. O que realmente o surpreende é o fato de Kotoko, uma completa estranha, saber disso. Ele conclui que Kotoko é uma investigadora particular contratada pela família de sua esposa para investigá-lo. Kotoko então lhe diz que ele está errado. Ela o informa que, na verdade, entrou no restaurante por pura sorte. Foi quando estava lá dentro que o fantasma de sua esposa lhe implorou por algo. Kotoko o avisa que ele tem tido dificuldade para dormir porque o fantasma de sua esposa tem se agarrado a ele. Kotoko então assegura ao rapaz que sua esposa a informou que nunca o deixará, mesmo que ele se entregue. Isso porque ele pode cair nas graças da sociedade. Sua esposa quer que ele expie seus pecados, e esta é a única solução disponível. Kagyu não quer acreditar, mas de repente se sente novamente oprimido. Kotoko lhe diz que sua esposa decidiu puni-lo porque ele não passa de uma pessoa sem coração. Kagyu fica assustado e implora a Kotoko que o ajude a exorcizar o espírito de sua esposa, mas Kotoko recusa. Ela o informa que sua única obrigação é com os seres espirituais, e como Kagyu quebrou a lei, ele deve sofrer por isso. Kagyu começa a pensar em matar Kotoko, assim como fez com sua esposa, mas ele abandona a ideia. Kotoko vai embora e lhe diz que ele não tem escolha se não continuar vivendo como está. Naquela noite, Kotoko se encontra com Kuro e ela lhe conta sobre seu dia. Depois disso, ela o incita a testar sua fertilidade, pois essa é a principal razão pela qual ela vai ao restaurante Unagi para uma refeição. Os dois dão as mãos enquanto voltam para casa com um sorriso no rosto e a cena escurece. Neste ponto, chegamos ao fim do nosso vídeo. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão curtir e se inscrever para mais vídeos novos.